Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou o seu host Fred Pavão e aqui do meu lado, na cozinha da tarde, cozinhando croissants, está ela, nossa co-host aqui, nossa pessoa que está sempre comigo, menina Thaís Alves. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, e aí, Fred? E aí, como estamos nessa semana? Estamos em clima de liberté, égalité, fraternité Olha e aí. le docteur. E le doutor, e gastando o meu francesê também, Exatamente, né? exatamente. Fala aí, fala pra galera qual é o assunto que trataremos essa semana. Essa semana vamos voltar para a série clássica, vamos voltar no tempo, para o né? primeiro doutor, vamos voltar na Revolução Francesa. E vamos finalmente conseguir terminar a primeira temporada de Doctor Who, os reviews, né? E não podemos negar que foi o Twitch que deu o empurrãozinho. Mais ou menos, né? Mais ou Mais menos. ou menos, Não vamos tirar mais nosso ou próprio menos. crédito, porque a gente já tem aí essa nossa Agenda, essa né? série aí de reviews da série clássica, mas Aham. acabou que, né, por conta desse último hiatinho que a gente teve, essas últimas coisas a gente acabou demorando, sempre empurrando pra frente, mas aí por conta do Twitch, que tá acontecendo uma coisa muito legal, né, cara? O Twitch e a BBC maravilhoso. se Essa juntaram. foi a melhor iniciativa, cara. Pois é, se juntaram pra poder fazer uma mega maratona da série clássica com, sei lá, não vou dizer todos os episódios, porque tem muita recon e alguns acabaram se perdendo no Perdidos, meio. né? E alguns episódios que não são recons também não estão por algum motivo. Aham. Mas fácil, 95% da série clássica tá ali, sendo passada É, de graça, você com legenda. Tá com legenda Tá com agora? legenda, tá com Ô, legenda, porque beleza. depois, no segundo dia, se eu não me engano, eles começaram a habilitar o closed caption lá. Excelente, Em excelente. inglês, claro. E é interessante isso porque você vê que vai estrear uma nova temporada com uma nova doutora. Sim. E eles estão honrando os doutores anteriores até pra Exatamente. você começar a pegar mais referências, É. pra você se inteirar dos outros doutores, das personalidades. Exatamente, e aí a gente não sabe até onde tem dedo do Tibdon nisso, né? Mas, é assim, não vai ter mais... Tudo bem, né? A gente sabe que não é 100% das pessoas que vai poder assistir. Mas a maioria das pessoas que estão assistindo não vão poder falar, putz, não peguei isso, putz, eu não conheci o Dr. Tal, ou não entendi por que esse vilão apareceu, entendeu? Porque tá ali, cara, o que não falta é material pra galera poder se engajar. Eu acho que é mais uma iniciativa da BBC no sentido de tornar cada vez mais viva a memória de Dr. Who, sabe? Não deixar morrer. Sim. E honrar o passado. Tipo, Sim. você vê que tá rolando audiodrama, tá rolando quadrinho, tá rolando tweet. Sim. E na Grã-Bretanha entrou no Netflix, não foi no iPlayer iPlayer, da BBC, entrou isso. toda a série nova das temporadas 1 a 10. É. Parece que no Netflix de outros lugares também tá entrando. Quer dizer, a BBC tá falando assim, venham assistir Dr. Who. E a gente... Isso é super legal. O Brasil anda meio capenga, mas pelo menos em relação ao Twitch é mundo, então a gente tá podendo assistir também. E o mais legal disso tudo, Thaís, e pessoas que estão escutando aí em casa, não é só tá passando, é a interação da galera como um todo. Nossa, por exemplo, essa é a melhor parte. a gente, né, É a melhor acaba parte. que a gente não pode acompanhar todo dia por conta de trabalho, né? E, de novo, vocês sabem, nossa rotina agora nesses últimos meses por conta do casamento. A gente não tá podendo assistir sempre, mas o que a gente sempre vê quando entra lá é assim, pessoas que é burro velho, já que já assiste a série clássica, que tá lá se empolgando, curtindo pra caramba, como era de se esperar, e pessoas completamente novas no assunto, Estão chegando agora. que estão, tipo, rindo com as coisas da série clássica, estão criando meme em cima, estão... London 1965! Exatamente, isso virou um meme, cara. O barulho do Zarb virou meme, entendeu? Sim, o Zarb virou um meme. Ele é tão bonitinho. Ele já era um meme pra galera, Já né? era, né? Mas agora é mais gente ainda que conhece ele. Então, assim, o que acontece é que a série clássica tá se repopularizando, sabe? Tá ficando mais famosa até entre os próprios fãs que não conheciam ela. A gente fez o live tweet de Unearthly Child, que já é um arco que a gente já viu 50 vezes, mas Sim, e daí? Porque é tem, sempre muito bom. Sim. E a gente perguntou, interagiu lá, né, no Twitter com vocês, e muita gente falou que é a primeira vez que tá vendo a série clássica. Sim, isso é muito bom. E isso Maravilhoso isso. Isso foi o que deu, como a Thaís falou no começo, né? Esse ganchinho pra gente voltar com nossos reviews aqui da série clássica. Porque, por exemplo, com certeza tem gente que escuta a gente, que tá aí, sentado no sofá, ou no trânsito, ou fazendo qualquer coisa, ouvindo podcast, que assistiu... No trabalho. Exatamente, que assistiu os arcos do Primeiro Doutor e só teve review até um certo ponto, porque tá tão rápido, eles já estão no segundo. Não, é muito daqui a rápido. pouco vai ter terceiro. É Eu vou te impossível falar acompanhar. que eu não tenho nem certeza se Reign of Terror foi transmitido. Eu acho que não, porque como ele é recon... Ele não, tem 2 episódios perdidos. ele tem grande parte perdida, quase metade. São 6 episódios, né, nesse arco. Isso. E 2 desses episódios são perdidos. Então eu acho que o Isso. Twitch acabou limando ele.
pra isso, esse podcast funciona até mais, porque a pessoa teve um buraco aí. Que é o final da primeira temporada. Exatamente, e aí que a gente entra pra poder falar justamente disso. Vamos falar de Reign of Terror. Que é um episódio muito bom. Que é um muito legal, muito legal. Voltando a origens da ideia de Doctor Who, né? Que era ser uma série educativa. Isso. Né, pra ensinar coisas básicas para crianças. História. Né, um episódio de... uma aula de história, isso aí. Porém, apesar de ser um episódio aí nas raízes educativas do Doctor Who, não é um episódio tão limpinho, é um episódio até bem sangrento, com bastante violência pra muita época. morte. Exatamente. A gente vai só dar uma parada, vai dar uma caçada aqui nas cartinhas que chegaram essa semana pra gente. Chegou bastante. Aqui nessa nossa caixa de correio virtual. E depois a gente já vai pra França, aí pro Reino do Terror. Allons-y. Allons-y. Então aí abrimos a nossa caixa de toutes les lettres, né? De lettres. Todas as lettres. Nossa, mano, Duolingo tá fazendo... A corujinha do Duolingo são orgulhosos. Tá patrocinando esse podcast. Exatamente. 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 A gente pegou les cartazes de semana. Meu Deus do céu. De la semaine. Pegamos as cartas da semana, né, que chegou aí, que são os nossos feedbacks, os reviews. Chegou muita carta. Exatamente. Do nosso último DWRcast, que foi o 80, que foi falando sobre Rose, que é o primeiro episódio da série moderna. Exatamente. Chegou muito e-mail, porque Rose é um episódio que marcou todo mundo. Marcou uma época. Então... Sim. Nossa Todo senhora. mundo tem uma historinha pra contar sobre A gente Rose, leu né, muito e-mail essa semana. Foi difícil escolher só dois. Exatamente, foi muito e-mail, muitas caras conhecidas, né? Eu queria que sempre muito. Tem trechos assim que eu até queria falar, mas não vai dar tempo, não. A gente escolheu dois aqui, mas a gente agradece todo mundo que mandou. Não parem de mandar e-mails, a gente gosta de ver sempre as pessoas que são de casa, já que sempre mandam e-mails. Por mais que não sejam lidos, é legal porque a gente tá conversando com vocês também. A gente, olha só, essa pessoa que mandava e-mail agora voltou também, agora que a gente voltou, né? Exatamente. Muita gente, inclusive, falou que bom que vocês voltaram, estamos aqui de volta. Sim. Vai lá. Então, vamos lá. Lê o primeiro de quem é. Primeiro e-mail é: Oi, Thaís. Oi, Fred. Tudo bem? Meu nome é Caio, mas pode me chamar de Caquito. Caquito já é reincidente aqui. Eu acho que a gente já leu o e-mail dele, se eu não me engano. Resolvi contar um pouco da minha experiência com Rose, porque imagino que seja um pouco diferente. Vamos lá. Lá estava eu, nas férias do ensino médio, depois de maratonar um milhão de animes por aí. Ok. Isso é importante mais pra frente, calma. Tinha acabado de assinar a Netflix e fui procurar alguma série pra assistir, porque até então eu nunca tinha visto uma série live action na minha vida. Nossa, como assim, cara? É sério, nem Friends eu assistia. Alguma coisa tem que ter passado. Quanto anos tem esse menino, cara? No máximo aquelas séries da Nickelodeon, tipo iCarly, Drake e Josh. iCarly. Né? Mas vamos combinar que elas não tinham exatamente um plot que se erguiam por temporadas e episódios, então assim, não cara? conta, Drake né? e Josh tinha toda uma... Caraca, evolução Nós de personagem. temos aqui um fã de iCarly. Não, de aqui é Carly, não. Eu gostava de... Ó, dessas séries da Nickelodeon que eu gostava de Kenan e Kel. Kenan e Kel. Era muito bom. Kenan e Kel. E o Drake e Josh, ele meio que foi o substituto do Kenan e Kel pra mim. É o dos gêmeos lá? Não é gêmeos. Eles eram irmãos... Um era só filho do pai e outro era filho da mãe. Tipo eu e meu irmão. Tá. Eram dois pais que já tinham filhos e se casavam e eles viravam irmãos. Entendi. E um era loserzão, o outro era popular. E o lance é que nessa época eu tava já pra entrar na faculdade, assim, ou já tava na faculdade. E era muito legal, cara. Quando eu chegava em casa, tava passando e tinha um plot, assim, aqui passava tudo fora da ordem, né? Calma, a gente já vai falar do Dr. Who de novo. Calma, agora, gente. Mas tinha toda uma evolução de personagem. O lance que o Josh, ele era um loserzão. Tipo, ele era bem o estereótipo do nerd que não existe muito, sabe? E ele vai ficando menos, e o irmão dele que é hiper popular vai ficando mais amaciado. Muito legal. É legal, cara. Tem quase... É o Live Mad dos anos 90. Não, esse é o Drake Josh já é 90? Não, é 2000 e pouco. Acho o Kenan e Kel é 90. É porque todo mundo da minha época acha que os anos 90 é o único passado que existe, né? Não existe anos 2000. Não, sabe o que lembrava muito? Tanto o Drake Josh quanto o Kenan e Kel lembrava Um Maluco no Pedaço. É o mesmo tipo de narrativa. Não, Kenan e Kel eu lembro. Mas enfim, eram séries bacanas, eu gostava bastante. E, amigo, se você não viu Friends, por favor, assista, hein? Ah, sim, Friends é uma daquelas séries must-see, né, cara? Yeah. Sim, mas então vamos voltar aqui. Eu lembro de um amigo ter me recomendado Dr. House, porque ele gostava muito do clima da série. Ele errou, o doutor, né? Mas eu já tinha recebido muito spoiler de toda a história e pensei, vou procurar então aqui uma série que tem um ambiente de hospital ou médico. Olha, então, numa realidade paralela, ele estaria vendo, sei lá,
ER. Exatamente. Pesquisei por Doctor. Sugestão da Netflix. Doctor Who. Olha aí, ele pensou que era uma série estilo que os médicos se pegavam e ninguém curava doença nenhuma. Ele botou assim, um nome óbvio, né? Doutor, médico, hospital, doença. Ok. Apertei play e começou. Se bem que Scrubs é de hospital, não é? I don't Scrubs want no é hospital, né? Scrubs é... É, Sim! não tem. O que é Scrubs? Scrubs não tem nada a ver com hospital. E Scrub é o jaleco. Ah, é? Caralho, não sabia não. Olha aí. Mas vamos lá, apertei play e começou. Se passaram 10 minutos e eu não entendi nada. Meu Deus, que esse médico está Que lutando porra contra é manequins, essa, né? Nem apareceu ele nos primeiros 10 minutos. Não, os primeiros 10 aparece, pô. O doutor? Aparece, pô. É a Rose. Não, os primeiros 10 minutos ele aparece. Tá, vamos lá. Meu cérebro tava tentando acho. acompanhar tanta maluquice. E eu passei o episódio todo de boca aberta, piscando lentamente e de sobrancelha franzida até o episódio acabar. Ele chegou no final e tava pensando assim, meu Deus, quando aparece o médico? Quando aparece... Quem tá doente nessa história, caralho? Uma curiosidade é, eu não acreditava em uma palavra que o doutor falava. Uhum. Eu não acreditei que ele era um alienígena até o episódio 2, naquela parte em que a mulher árvore fica impressionada que ele é um galinho. Um galinho? Galinho, Um galifreizinho, tiquiliro. E mesmo depois dessa cena, eu simplesmente fiquei incrédulo, achando que em algum momento ele iria dizer: ah, tava brincando, na verdade eu sou humano, hahaha. Caraca, olha aí. Enfim. Que maluquice, cara. Amigo, ele faz... Desde 63 Desde ele é um sempre, alienígena. É verdade. Enfim, terminei Rose achando tudo horrível e nonsense. Mas como na época eu tinha visto aqueles animes que tem 400 episódios, Olha eu já tava acostumado a assistir pelo menos 50 episódios antes de julgar qualquer coisa. Justo. Tem muitos animes, cara, que... Ó, um dos meus animes favoritos, assim, eu não sou o animezeiro, né? Animezeiro. Quando entrou essa... Otaku, porra. Quando entrou essa febre dos otakus, eu já era meio grande. Mas um dos meus animes favoritos chama Hokuto no Ken. Hokuto no Ken. É o Punho da Estrela do Norte, né? Nossa. E ele demora, cara, a engrenar. Os primeiros, sei lá, 10 episódios é uma sofrência fodida, assim. Tipo, eu quero largar sempre. É Depois se engrena, né? vai. E o Hakusho, mesma coisa. O One Piece, mesma coisa. Todos os animes bons, eles demoram um cadinho pra engrenar. E foi um bom Então você que tá vindo parâmetro. do anime, ó, é um bom candidato a gostar de É um bom Doctor parâmetro Who. de comparação aí que o Kakito botou, cara. Eu insisti no mesmo dia e fui entendendo a série enquanto me apaixonava perdidamente pela dupla Doutor e Rose. Sim. E finalmente acreditando no Doutor ser alienígena. Lembro de só ter acreditado completamente no episódio Dalek. Nossa. Então, caraca, então até quando ele foi pro futuro, ele ficou ainda incrédulo, né, cara? Imagina. Eu lembro de ter chegado à 5ª temporada em uma semana porque eu não conseguia parar de assistir. Justo. Olha, eu lembro que... Qual foi a temporada que eu assisti? Acho que a terceira? Pô, a quarta? Não sei se foi a terceira ou a quarta. Que eu assisti, assim, em um dia. Eu peguei um dia e assisti. Teve umas que eu fui bem rapidinho também. Acho que foi a terceira. Em resumo, fui assistir a série não apenas cru, mas esperando algo completamente diferente. Meu primeiro doutor, na verdade, foi um humano que era mentiroso, misterioso e viajava no tempo. E a minha companion favorita também foi a primeira, a Rose. Olha, o doutor dele quase foi o Peter Cushing, né? Meu Deus do céu! Pô, que legal, cara. Que história bacana do Kakito. É legal. Cara, isso é uma parada que não pegou de surpresa. A gente já imaginava que iam chegar diversas histórias diferentes, cada uma com uma perspectiva. Mas é legal que, assim, nenhuma história se repetiu. Claro, né? Alguns momentos de, eu achava que eu achei uma merda e depois eu vi que era uma série maravilhosa. Isso a gente viu bastante. Mas, assim... É o que mais tem. O jeito que as pessoas acharam, a reação que elas tiveram, tipo, nenhuma outra sem ser o Kakito achou que não era um alien, tipo... É legal isso, né? Como a primeira impressão, dependendo de como você analisa, te pega de um jeito diferente, né, cara? É muito interessante. Mas que bom que ele insistiu e tá aí, né? De novo, é a mágica de Rose, né, cara? É a mágica de Rose. Cada pessoa tem uma vertente diferente. Muito bom e-mail, cara. Continue mandando e-mails, você que já é um reincidente aí, porque gostamos, seus e-mails são sempre muito bons. E temos aqui mais um reincidente. Vamos lá. Gente, você não pegou nenhum e-mail, gente nova? Os e-mails dos reincidentes eram bons. Tudo bem. A gente ficou um tempo fora aí. Então, ok, vai aí, manda ver. Eles sentiram a nossa falta. Justo. Olá novamente, pessoal do Dr. Who Brasil. Meu nome é Matheus Flores. Não sei se lembram de mim, mandei um e-mail sobre The Doctor Falls, exatamente 11 meses atrás. Coincidência? Acho que sim. Olha aí. Ok, é um reincidente de muito tempo já, vai. E também mandei uma fanart crossover pro Off Topcast que é de Rick and Morty! Ele foi o cara que enviou aquele do Rick and Morty com Sim! o... Maravilhoso. Maneiro.
falando sobre Rose. Não foi meu primeiro episódio de Doctor Who. Olha aí. Porque antes eu assistia Unearthly Child, só o primeiro episódio. Olha aí, ele foi lá antes no de ver o primeiro começo. episódio, ele viu o primeiro episódio. É, exatamente. Não, mas sabia que muita gente entra nessa? Quando eu fui começar a assistir... mas é verdade. E na época que eu fui começar a assistir, não tinha site, não tinha... começar por Rose. Não, eu não sabia o que era, né? Se era um reboot, se era outra série, qual tinha que ser primeiro. E não assistia Unearthly Child antes de Rose, mas eu fiquei muito na dúvida, tipo, caralho, qual tem que ver? E aí na época, né, como não tinha nada no Brasil não que tinha falava referência, sobre, né? eu fui achando que era um reboot, tipo, total, né? E nem do reboot zero. Então eu acabei vendo Rose, mas é legal isso. Tem muita gente que cai Que no legal, Unearthly né? Child primeiro É um mesmo. caso que acontece também. Eu me lembro muito bem de ter assistido no começo de 2014, no começo da minha adolescência. Agora tenho 17 anos. Olha aí, é um jovem ainda. E eu adorei o episódio. Eu sabia que a série era sobre viagem no tempo apenas, algo que descobri com De Volta para o Futuro, e fiquei procurando qualquer coisa sobre isso. E o futuro leva bastante gente traz bastante gente pra Doctor Who mesmo. Depois, descobri em uma revista chamada Mundo Nerd um artigo sobre os 50 anos de Doctor Who, e gostei tanto que resolvi procurar. Esse é nosso? Tá. Esse é seu, não é? Tem meu nome na revista Mundo Nerd em algum lugar, gente. Eu acho que essa aí a gente já ajudou com alguma coisa também, porque teve um nerd especial aí, só de Doctor Who. Mas essa é recente. Essa é recente, que a gente fez uma matéria sobre os melhores episódios, né? Quantos melhores? 50, 30? Os 50 melhores episódios. Acho que é 50. 50. Os 50, se não for 50, depois É a gente 50. vê os 50 melhores Ou é episódios. 25? Eu não sei. X melhores episódios de Doctor Who, a gente fez pra essa Mundo Nerd nova, de coleção, né? De bola quadrada. Mas realmente, quando teve 50 anos, a gente chegou a montar, acho que fazer um textinho. Entrou alguma coisa assim. Entrou sim. O episódio é genial, apesar de ter aqueles momentos morte de personagem secundário, porque eu gosto do Russell T. Davies. Ah, sim, isso já em Rose, né? Tirando isso, eu acho que quase tudo no episódio é ótimo, pelo menos na minha memória. É claro que os efeitos especiais não são os melhores, mas como disseram no podcast, o roteiro é o que importa em Doctor Who. E eu não poderia concordar mais. Olha aí, aprendam, crianças! Toda a preparação para o personagem do Doutor é ótima. A apresentação da Rose, os personagens secundários Jack e Mickey, o vilão tem um conceito genial, apesar da consciência Nestene de PlayStation 2 ser um pouco forçada. Olha como é a idade, né? Porém, melhor que o povo que usaram na época do terceiro Doutor. Peraí, vamos... Caraca, eu amo essa cena! Tinha um povo de plástico, é verdade. Peraí, mas só uma... Olha como é... conflito de gerações, né? Olha lá. Quando eu vi Rose a primeira vez, a minha primeira... ligou direto PlayStation 1. Né? Eu vou além. Ligou PlayStation 1 / Sega CD, que é aquele 3D bem... Sega CD! Tipo Virtua Fighter, que não tem textura, não tem porra nenhuma. Ele já foi no PlayStation 2, jovem. PlayStation 2 é modernidade já. Já a galera, avançado. Vocês querem... Agora eu vou até aproveitar e fazer um merchan grátis aí pra um podcast que eu gosto muito. O pessoal do Jogo Velho, que fala só de jogos velhos, né? Como o nome já diz. Obviamente. É só ali PS1 muito pra trás, cara. PS2 é modernidade. Vamos lá, os Altons são muito legais com suas mãos que viram armas e lixeiras que arrotam. Sim, cara. Esse de novo, é a melhor construção de personagem dos 50 e tantos anos de Doctor Who, cara, aquela lixeira. somos todos aquela lixeira. Eu não sou, não. Eu posso dizer que, com certeza, na minha opinião, esse episódio é um Matt Smith em Trenzalore, 11,9 de 13. Tá, um 11 quase 12 de 13. Tá bom. 11 quase 12. Tá certo. PS. Me esqueci de mandar e-mail sobre Engines of War. Mas já digo que estou ouvindo o audiobook e adorando. Cara, é muito bom esse audiobook. Fala aí, cara. Pessoas que estão ouvindo ou lendo, passem feedback pra gente também. Mas o audiobook é maravilhoso, cara. E também devo dizer que ainda estou esperando o DWBRcast de The Reign of Terror. Olha só. Olha lá. Olha como... Olha esse raio de luz. Eu entendi porque você pegou esse meio. E principalmente um sobre algum audiodrama da Big Finish, minha paixão. Tá, então calma aí. Vamos por partes, assim como o Jack Stripador, né, diria. Sobre os audiodramas da Big Finish, eu acho que nada mais justo do que a gente pegar os audiodramas do Guerreiro, já que a gente pegou o Angels of War. Eu já escutei, é só a moça aqui do meu lado escutar também. Vamos fazer isso aí, tá na promessa. Audiodrama, né? Não começa, cara. Audiodrama é bacana pra caralho. Eu tenho dificuldade de escutar. Sabe o que é engraçado? A Thaís, ela é tradutora, né? Todo mundo já viu o trabalho delas aí pelas bancas, mas ela... Pra ouvir, ela não se concentra mas sabe o tanto, que é? Eu não me concentro. Eu tô ali na história, passou 5 minutos, eu tô pensando... Olha a borboleta. Mano, eu tô pensando na morte da bezerra. Cara, você perde o foco de áudio muito rápido. Porque eu né, sou cara? visual, sabe? Entendi. Eu sou visual. Eu me isolo no meu cone do silêncio, cara. Eu sou de leitura também. Então mas eu me isolo no meu cone do silêncio, eu consigo prestar atenção de boa. Vamos mas lá. A gente faremos em breve, sim. Já sobre Reign of Terror,
Olha como você... Olha lá. Né, cara? Eita, porra. Premonição ou premeditou? Isso aí. Olha como ele Essas previu. coisas aí. Olha como ele previu que faríamos. Não, é verdade, que ele mandou esse e-mail no feedback do 80. E ele mal sabia esse Mal menino, sabia que ele. no 81 revisaríamos aí o Reino do Terror. Só pra terminar o e-mail dele aqui, Aham. já foi dito no Twitter que estavam pensando em fazer sobre os áudios do Doutor da Guerra. Aí, viu? Olha, caramba, olha só. Olha esse sync. nem tinha Olha lido. esse sync com esse menino, cara. Olha Boa, lá. boa, jovem. Eu acho que seria um ótimo começo. Espero muito que saia esse episódio do programa. É isso, adeus e obrigado pelos peixes. De nada! Olha Vamos aí, cara. lá! Olha só. Olha, eu tô impressionado com o sync que a gente tem com os nossos N-Sync, né? É, não, né? Bye, 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 bye. Não, bye nada que a gente Meu ainda nem Deus, isso começou é o Backstreet podcast. Boys, sei lá, enfim. Eu sempre confundo também. Mas o grande ponto é, pessoas que estão aí em casa e querem mandar cartinhas pra gente, querem mandar mensagens, feedbacks, conselhos, parabéns pro casamento. Presente de casamento? Se você quiser. Fanarts, enfim. Vocês podem mandar no nosso e-mail aqui do Dr. Brasil, que é o... podcast@drbrasil.com.br. Exatamente. Foram muitos e-mails essa semana, muitos e-mails mesmo. Foi bem mais do que na outra semana. Se até a gente porque- falasse tudo, ia dar um podcast sozinho. a gente já teve vezes Fácil. a gente ter que fazer um podcast A gente sobre já fez leitura, isso, é verdade. Mas se o seu e-mail não foi lido, não acho que o seu e-mail foi ruim. Seu e-mail só acabou... Todos não foram entrando- incríveis todos e foram muito maravilhosos. bons, assim. Quem sabe um dia a gente não pega e faz só um lendo dos e-mails. Apanhadão. Aí, boa. Mandem pra gente aí. Talvez no final da primeira temporada. boa. De repente. Aí, até uma ideia boa. Quando a gente fechar a primeira temporada, né, da nova, né, de 2005, Rose. a gente faz um podcast só lendo os e-mails de vocês Isso. sobre essa primeira temporada. Isso. Boa. Aí, Legal. é um compromisso que a gente faz É com vocês. nóis. E E quando aí a gente fecha toda a temporada assim, com uma leitura Olha total aí. de e-mails. Muito bom, maravilhoso. Então, assim como tá tudo très bien aí nos seus pensamentos, Tudo c'est bien. tudo très bien nos seus pensamentos, Oui. vamos pra França Oui. pra revisar The Reign of Terror. Allons-y à Paris. Allons-y à Paris. Uhul. Bem, aí saímos, pegamos nossa tarde, voltamos ali pra... Isso era 64? Era 64, né? Sim. Em 64, onde estava sendo transmitido a primeira parte de The Reign of Terror, quando o time da tarde saía, achando que tinha saído, né, na Inglaterra, mas saía na França de 1794. E aí vai... Cara, eu gosto muito, eu sou um cara... Tá aí, sabe disso? Eu sou um cara que eu sou entusiasta de línguas. Eu sempre tentando aprender uma língua nova e tal. Mas eu acho francês uma língua muito bonita. Porém, França, a gente precisa conversar sério, cara. Vamos conversar. Franceses e canadenses Senta e aqui. francófonos. Chega aí, chega aí. Gente, é que assim, em qualquer língua, é sempre assim a ordem da vida. É uma 1, coisa. 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100. É sempre assim. E 1000, enfim. Na França, não. Não sei o que Na acontece com França, eles. mais ou menos. Quando chega no... Sei lá, eu não sei qual é a regra. Até isso eu pensava mais que eu. É no 60. Depois, 60 é sua santa. depois do... 70. Então, aí é quase... Sua santa diz. Não, e aí tem tipo, 60 mais 10. Aí E- 80... Aí Olha, você tem que ser bom de matemática. Então, só que aí, olha que louco. 80 em francês, aí tá dando uma mini aula de francês que não dá BCast, também é cultura. Vai Também é brincando, vai brincando. 80 em francês caralho, peraí, é isso mesmo, é 4, eu vou traduzindo, né? É 4 vezes 20 mais 20, né? Não. 4 vezes 20 É, dá 80, é isso mesmo. é. Olha, viu? Tem uma Olha lá, lógica. olha lá. 80 em francês é 4 vezes 20. Como é? Fala aí. 40 10, não é isso? Não, é 90, é isso? É isso mesmo. Eu tô confuso, gente, eu acho que tô é isso. aprendendo. E aí, cara, 1794 é mais ou menos assim. 1794. Por quê? Traduzindo ao pé da Vamos letra lá. seria 1700 4 vezes 20 mais 14. Cara, por que, cara? Pourquoi, mon Dieu? Maluco, sério, é bizarro demais. Se isso. você fala francês fluente, pardon ma Perdão française, meu francês e minha porque indignação também. a gente ainda tá no básico do Duolingo, né, Não, gente? A Thaís tá lá na frente, você tá lá na Eu frente. tô nos 50% não mais ou diminua menos. seus méritos, cara. Você fala até bem. Eu comecei a Eu pouco entendo tempo porque bem. eu tava fazendo russo, e russo eu cheguei bem longe até. Russo é foda. Mas, cara, mas russo faz muito mais sentido, porque, cara, caralho, você tem que fazer você quer falar um número, você tem que fazer uma conta
Vai pro inferno, bicho. pelo amor de Deus, né? Vá... Parece Como que- é que é vá pro inferno em francês? Ah, não sei. Vá a merda, sei lá. Enfer. Enfer, vale fer. Sei lá, cara. Parece que em Quebec, lá no Canadá, eles mudaram um pouquinho essa regra. O Canadá é um país maravilhoso que Né? corrige erros, né, cara? Então, se alguém souber aí essas diferenças, parece que eles deram uma leve facilitada. Não é facilitada, é Ser lógica. lógico. Mas Enfim, vamos lá. Mas isso é só provar como franceses são pessoas complicadas. Porque quando o time da Tardes cai aí no começo do episódio... Porque, primeiro é assim, o lance é o seguinte. Quando a gente deixa, né, a última vez que a gente viu eles, foi lá nos Sensoritos. Nossa, né, faz tempo é a última isso. série clássica que a gente tem revisado, inclusive. E o lance é Que é que o muito Ian... bom. Que é muito bom se você não escutou esse WRCast, Vai volte lá, e escute. vai lá. Se você não viu, procure por aí pra ver, porque inclusive ele passou no Twitch, óbvio, né? Sim. E as pessoas adoraram, cara. No dia teve... Como não teve gente adorar, falando, né? Cara, o Sensoritos é um arco muito bom, são episódios muito bons, né? E o grande lance é que, assim, lá em Sensoritos, na verdade já há uns bons episódios, Ian e Bárbara já estavam demonstrando aí que queriam voltar pra casa, que não estavam dando... Porque a verdade é que eles Desde o começaram... começo, né? Eles começaram essa aventura com o doutor, a gente até brinca, né? O doutor raptou eles. Foi uma coisa forçada. E aí eles estão... É sequestro o nome. E, claro, eles se afeiçoaram, eles todos são amigos Sim, agora. são amigos. E por conta dessa amizade, o doutor fica relutando de levar ele de volta. No começo de E Reign também of ele Terror, meio que não consegue também, porque ele não controla muito bem a porque tarde. é aquela premissa básica, né? O doutor não sabe dirigir a tarde, ponto. Né? E nessa Mas- época, então, sabia menos ainda. Mas sabe o que eu achei interessante? Que eles chegam, aí o doutor fala, é Londres sim! Aí chega uma hora que eles falam, acho que não é, né? Aí o Ian, mas tudo bem, né? Aí a Bárbara, tudo bem. Tipo, eles nem estão mais aí querendo sair da tarde. Não, é porque... Então, calma, porque qual o grande lance? Eles estão porque estão querendo voltar pra casa, e o doutor parece que no começo desse arco do Reign of Terror, ele fica... Tá bom, vai, vocês querem, não é justo deixar vocês aqui, mas tem que ser logo... É tipo assim, arranca o band-aid de uma Arranca o vez, band-aid. né? Porque dói menos. Vai, pode E sair, ele- tchau. Pode sair, vai embora. Vai, Aí vai, eu ia, vai. não, vamos tomar um tirico-tico ali, vamos tomar um goró, né? Vamos com a gente. Vamos no bar tomar alguma coisa pra comemorar a saída. E o doutor, a Bárbara tá muito mal, né? A Bárbara não, a Susan tá muito mal com a saída da Bárbara e do Ian. E ela abraça ele, sai chorando e tal, mas o doutor concorda em não simplesmente abrir a porta da tarde e deixar eles saírem. Sim, sim. E aí eles saem, né, ao ar livre, e eles estão olhando assim pelaquela TV da tarde, eles veem, olha, é um descampado, então é terra, né, tipo, a gente não tá em outro planeta, estamos na Terra, beleza, acertou já. Mais maravilha. ou menos, né? E o doutor tá o tempo todo, não, claro que tá. Aí a Bárbara, realmente, né, cara, é um descampado, parece não sei aonde, ela fala lá um lugar, não lembro qual é o nome do lugar certinho, ela fala, eu tirei férias nesse lugar, realmente é muito verde, né? É o interior da Sei lá, Inglaterra, Saquarema, sei lá. qualquer porra. Saquarema. Parece Saquarema. Campinas, sei lá. Aí ele, o doutor, é isso mesmo, deve ser esse lugar. Vamos sair então, a gente anda um pouquinho com vocês, bebe um negócio, depois eu e a Susan vamos embora, porque a gente tem que desbravar. É muito legal que ele fala isso, que ele fala assim, não posso perder tempo porque eu tenho minhas aventuras, né? Eu tenho que desbravar o universo. E isso só mostra como o doutor nunca mudou, né, essa ideia, né? No começo esse lance de, nós saímos do nosso planeta, nunca era muito explicado, mas aos últimos episódios vem sendo falado isso, né? Que o doutor, ele tem essa mente inquisitiva de... Ele saiu pra explorar mesmo. De querer ir ver o universo por ver o universo, né? Sim, era isso que ele queria. E aí eles saem da tardes, né? E até então não tem sinalização nenhuma. Aí, nossa, mas tá escuro, não tem uma porra de uma sinalização. Anos 60 tem lâmpada, o que tá acontecendo? Eu não tô, não, aqui tá na época certa, tá no lugar certo, tenho certeza. É aqui sim, cara, é aqui sim. Essa hora é muito engraçado, porque assim, eles saem e começa um barulho de pipoco, assim, tipo, pá, pá, pá. E aí, eu não sei se é a Susan ou se é o doutor que fala, não, pode ser um coelho, né? Tá bom. Aquele coelho do Monty Até Python, né? coelho do Então, Monty tipo, você Python. sai, você escuta o tiro comendo, né? Aí, Será não, que foi é um esse coelho. episódio que inspirou o coelho de Monty Python? Não Nunca sei, cara, saberemos. Tudo bem que não é um coelho, né? O lance é que Não, tá não é um realmente dando um pega pra capar, um tiroteio. E aí eles vão de encontro aí com um menininho, que é garoto. acreditado como Pequeno Garoto. Pequeno garoto. Né? Que depois que a gente Small vai descobrir, boy. a gente vai descobrir lá pra frente que é Jean-Pierre, né? O nome Jean-Pierre. dele. Uma parada nome bem francês. E aí eles... João Pedro. João Pedro. Eles desbarram com o menino e aí ele, não, o menino, defensiva total, né? Pelo amor de Deus, não me mata, eu não fiz nada. Aí eles, não, a gente não vai fazer nada. Onde é que a gente tá? Aí, a gente tá na Inglaterra? Aí o moleque, Inglaterra? Não, vocês estão na França. Aí o Ian, França, ele e quão longe de Paris ele tá? Não sei quantos quilômetros. Aí o doutor, isso deve dar não sei quantas milhas da Inglaterra. Vai,
Quando a gente considera Cheguei pertinho, hein? Quando a gente considera que a gente tá viajando no universo, é uma margem de erro segura, né? Tipo, ele fica o tempo todo, não errei não, isso aqui é margem de erro. É tipo, quando tem votação, margem de erro. Fulano vai ganhar por 95%. Com margem de erro de 3% para cima ou para baixo. Exatamente. No caso dele, de 30 Vários mil quilômetros pra cima ou pra baixo, né? Não, mas fair enough, né? E aí eles encontram o garoto, aí eles falam assim, não, a gente vai te ajudar, não sei o que lá. E eles são... Ele foge, na real. Ele vai embora, tipo, ele não confia nessa galera. Eles saem pra explorar, tal qual uma quest de RPG, e eles chegam numa casa completamente abandonada. Não tem ninguém nessa casa. Eles ainda não sabem a hora. Eles ainda não sabem o em ano que eles estão. Eles só sabem que é França. Eles sabem que é França e que eles estão a alguns bons quilômetros de Paris, então isso é quase que o interior, mais ou menos. É no interior. Algo assim, né? E aí é muito bom que nessa hora a gente já veja que o Ian e a Bárbara, ele tem um momento que é só eles dois, que eles estão falando, então, acho que a gente nem precisou se despedir, né? Que aparentemente não é hoje que a gente volta, né? Aí, só que você não vê que eles não estão putos, tipo, eles falam, não, a Bárbara fala, tudo bem, né? Fica pra próxima, tipo, eles querem sair, mas eles não querem sair, sabe? Porque eles também não querem deixar os dois pra trás. É aquela sensação parecida, não é a mesma, que a Marta tem lá na segunda temporada. Que ela sai... Terceira. Não é porque... na terceira temporada, desculpa. Que ela sai... Mas não é porque ela odeia o doutor, ou porque... Não, é que assim, ela sabe que ela tem que fazer mais, que ela merece mais. Mas no fundo é chato, né? Você deixar um amigo pra trás, né, cara? É essa situação mesmo. E no caso deles ali era uma família, né, cara? Tipo, eles funcionavam... Eles são uma família funcional. É que nem Star Wars Rebels, né? Que a gente tem... Um é a mãe, outro é o pai. A mesma coisa. O doutor é o avô. Os estereótipos. A Susan é a neta / filha. E eles são os pais, eles funcionam como uma família de comercial de margarina, quase. Super. Enfim, eles chegam nessa casa e começam a fuçar na casa. E dentro de um baú tem um monte de roupa que eles começam a identificar como se fosse do século XVIII. Sim. Então, olha, estamos no século XVIII. Olha, então essa é a França do século XVIII. Na verdade, é porque assim, eles chegam nessa casa e a casa é toda empoeirada, né? Tá meio abandonada. Não, eles percebem que ninguém passa ali há muito tempo. E o doutor, ele não consegue parar com a bunda quieta, ele sai investigando a casa, entrando em tudo que é buraco na casa. Aí ele fala assim, vou pro primeiro andar, vocês ficam aí. Olhando aí. E a Susan, a Bárbara e o Ian, eles começam a fuçar e elas acham os vestidos. Nessa hora elas ainda não têm ideia que não é. Não. Só que nisso, o Ian acha umas cartas, né, que eram uns mapas. Ele começa a achar mapa e depois ele acha uma carta que se eu não me engano, é assinado pelo Robespierre, uma das cartas. E tem o ano. E a gente bem sabe, né, que a Bárbara é professora de história. E aí ela fala, nossa, a gente caiu em 1794. A gente tá no meio... Da Revolução Francesa. Não, ela fala, no meio do Reino do Terror. Olha lá. No middle of the Reign of Terror. Que na verdade tem a Revolução Francesa, né? Momento Wikipédia. Não é momento Wikipédia, é momento história. Eu sou o cara que fiz as internacionais, todos nós estudamos no colégio. Tudo bem que o colégio tem aí uns bons 15 anos, né? Eu faz muito Pode tempo. Até mais, mas prefiro nem falar. O grande lance tem, né, a Revolução Francesa como um todo, e imagina que é uma lupa, né? Se a gente chegar com a lupa um pouquinho mais perto, tem o Reino do Terror. Mini fases. Que assim, tem um pedaço da Revolução Francesa que é chamado de Reino do Terror. Não é ela toda. É bem na hora, porque assim, o momento em que não dá nem um ano, são meses. O momento, eu não sei se são meses. São meses. Mas tudo bem. É assim, esse momento que a Revolução Francesa tá pra ganhar, pra tomar prumo, né? Porque assim, é a hora que Robespierre é guilhotinado, né? E o Napoleão, ele ascende ao poder. Esse é o período do Reino do Terror, né? Que Isso. chama. E é conhecido como Reino do Terror justamente porque muita gente foi guilhotinada nessa época. Morria gente à torta direita. Muita gente. Muita perseguição política, uma loucura. Não se valorizava muito a vida nessa época. Não, assim, né, nem um pouco, né? Então é isso, eles chegam no meio desse Reino do Terror, eles já estão começando a vestir as roupinhas ali. Roubou, né? Assim, viu ali, olha, tá no chão, é do povo, rouba. É nós, é nosso. É nosso. É do cidadão. E aí, tá no chão, é do cidadão, pode pegar. E aí chegam dois caras. Sim, nessa hora já deram uma apaga no doutor, né? Que assim, pegam um dos caras dá uma... Todo mundo na série clássica sabe dar coronhada, né? Nossa! Não, e todo mundo cai muito fácil, né? Inclusive nesse é arco... muito teatral ainda, nesse né? Nesse arco a gente vê o primeiro doutor, mas assim, entrando bem, bonito, né? Ele se pega demais nesse arco, cara. Mas também depois ele dá a volta por cima lindamente. Sim, mas é com a lábia, né, cara? Porque ele toma uma apaga, né? Os caras dão uma coronhada nele, ele desmaia, e eles já vão render o resto, né? Que eles chegam assim já com a arma apontando e falam, quem são vocês? De onde vocês vêm? Vocês estão sozinhos? Aí eles falam, tá sozinho.
Aí, não, vocês não estão sozinhos porque a gente viu o velho ali. Vocês estão mentindo, vocês vão presos. É mentira. E aí, aquilo, não tem muito guerigueri, não. Eles pegam os 3 e levam pra cadeia. O doutor eles deixam largados, porque eu acredito que eles imaginaram que o cara tava morto já. E ele leva os 3 pra cadeia, né, cara? Então, mas antes disso tudo acontecer, esses 2 caras que chegam é o D'Argenson e o Rouvray. Uma coisa importante também se falar é que todos os franceses nesse episódio falam inglês, tá? Britânico, inclusive. Então, gente, em pera lá. momento algum isso é endereçado. Vamos falar disso. Em momento algum isso é endereçado na série como um todo, né? Assim como não foi em Aztecas, assim como não foi em Firemaker, entendeu? Gente, é assim. Primeira coisa, que a gente já sabe hoje, mas não sabia na época. A Tardes traduz tudo. Na época era assim. É assim porque é assim. Não tem muita explicação. Hoje a gente sabe que é por causa do círculo de tradução. Mas, é lógico, né? Quando eles estão conversando com o menino lá fora, é óbvio que o menino não tá entendendo inglês. E eles não estão entendendo francês. Tá? É aquele episódio que, inclusive, da Clara, né? Que ela até pergunta. Tipo, cada um tá ouvindo na sua própria língua. Não, é como se fosse um peixe-babel automático. Lembra? A dona faz isso também. Que ela fala... como se fosse um peixe-babel automático. Sim. Agora, aqui pro audiovisual, já pro behind the scenes, pro nosso entendimento como espectador, toda série, filme que a gente vê é falada no idioma... nativo. Geralmente em inglês. Por exemplo, Vikings. A gente sabe que eles não falam inglês. Sim, mas, por exemplo, tem cenas... Tem cenas na língua viking. Nas línguas deles. Nórdicas, Só que assim, na maior parte do tempo, eles estão falando inglês que é pro porque, público assim, hoje em dia a gente até tem séries que misturam, por exemplo. Entender. A gente tem ali aquele lá do Pablo Escobar, como é que é o nome? Narcos. Ela tem um núcleo que é todo em espanhol e um núcleo que é em inglês. Isso. Entendeu? Mas aí, tudo bem, são séries diferentes. Em Doctor Who era assim. É assim, suspensão de descrença. Eles estão falando francês e o pessoal da tarde está falando inglês e alguma coisa mágica científica da tarde está fazendo isso. Hoje em dia já tem a explicação pronta disso. É o circuito de tradução da tarde. Ok, segue o barco, continua com o seu ponto. Exatamente. Esses caras vão falar assim: vamos levar vocês para a prisão. Porém, eles são encurralados. Sim. Porque logo que eles falaram, vamos levar vocês como prisioneiros, chegam uma caralhada de soldado ali na casa. O que acontece é o seguinte, como tá nesse período da Revolução, né, o Reino do Terror, é assim, tentando resumir muito, assim, pra ficar fácil de entender, o povo tá completamente dividido. A gente tem um grupo que é a elite francesa, que estava no poder, querendo manter o status quo de ser o poder, de ser ser a elite dominante, exatamente. E o resto é o povão, assim, só pra vocês entenderem. Quem tinha grana era a gente, era cidadão francês. Isso. Quem não tinha grana não era porra nenhuma. Não tinha direito a voto. Era assim, quem não tinha grana não apitava. Quem não tinha grana não era a gente, era mais ou menos isso. Quem tem dinheiro faz as regras. Já dizia o Jafar, né? É a regra do ouro. Quem tem o ouro faz as regras. Isso. Exatamente. E aí o povo meio que tomou isso como uma guerra interna, né, cara? Foi quase como uma guerra civil. Começaram a vir os ideais do iluminismo. Porque até então a França ela era tomada pelo regime religioso, né? Que era católico, né? Sim, católico. Então, assim, as normas, né, de pensamento católico regiam a França. Depois que tem, né, que Napoleão ascende, que o povo toma o poder e tudo mais, a gente tem o lance do égalité, fraternité e... Liberdade, igualdade e fraternidade. Exatamente. Que passa a ser a base da filosofia francesa, que até então não era. Passa a ser o lance do voto universal, só para homens, claro. Não, mas é época. Você começa a ter os cidadãos que não têm tanta grana também contarem como cidadãos. Inclusive, isso é uma coisa muito legal, assim, palmas para o cara que escreveu esse episódio, que eu não vou lembrar quem é agora, que ele fez questão de deixar isso bem explícito no episódio, porque assim, as pessoas, Esse é o primeiro arco desse roteirista, me escapa o nome dele agora, mas é o primeiro arco dele e depois ele fez mais trabalhos pra Dr. Who. Sim. Então ele começou bem, né? Ele começou bem porque assim, as pessoas no arco, eles se chamam um ao outro de cidadão. Isso! Porque assim, é pra deixar claro mesmo que, olha, que todo mundo tem direito. Todos somos cidadãos agora. Isso, entendeu? É bem isso. Todo mundo tem direito igual, todo mundo é igual. Alguns um pouquinho acima, alguns um pouquinho abaixo, mas todos cidadãos franceses e com direitos iguais, entendeu? Isso, e justamente, esses dois caras que vão lá e encurralam o trio Tardes, porque o doutor tá apagado lá atrás, né? Eles são encurralados
por um bando de soldados do outro lado. Isso. Inclusive, eles usam aquele chapeuzinho que parece Napoleão. Maravilhoso. Não Napoleão ainda. Não temos não Napoleão é. ainda aparecendo, mas é a galera do outro lado, né, cara? Exatamente. Eles são encurralados e são mortos. Sim. Os soldados matam esses dois caras. E justamente isso foi aquilo que a gente falou no começo, né? Não é um episódio limpinho. Tem morte e guilhotinação e sangue, gente tacando fogo em gente. É uma sangria fodida, né, E cara? aí esses soldados então capturam Bárbara, Ian e Susan e falam: vocês serão levados a Paris para serem mortos na guilhotina. Na guilhotina, que já é, né, o padrão, né? E para finalizar o trabalhinho, eles tacam fogo na casa. É pra acabar com burn notice, né, cara? Acabar Isso. com qualquer prova. De vez. E é engraçado isso, porque aí levanta um pouco a questão, né? Será que os caras que morreram, os outros dois, eles iam levar Ian, Bárbara e Susan pra uma outra prisão? Porque, em tese, era o outro grupo, né? São grupos opostos, mas no fim os dois acabam capturando, porque nenhum sabe quem tá do lado. É assim, um sempre acha que o trio é do outro lado, né? Aqui acaba o primeiro episódio do arco. Sim, uma coisa que a gente acabou não falando, Que esse se chamava, vamos lá, A Land of Fear. A Terra do Medo. Que engraçado, o título faz muito sentido, né? Porque realmente, por mais, né, que era um negócio de revolução e um lado querendo acender o poder pelo outro, o regime do medo imperava nessa época, né? Porque, imagina, era que nem, por exemplo, vamos fazer um paralelo brasileiro pra tentar entender mais fácil. Quando teve aí, quando os militares tomaram o poder aqui no Brasil. Maluco, óbvio, a gente não tava vivendo nessa época, mas a gente escuta nossos pais e nossos avós falando, que assim, era um regime de medo, porque se você não era necessariamente um comunista, se você não era militar. Mas os militares achavam que você era comunista. É muito complicado. Então, assim, qualquer coisa que você falava, você podia ser... Você anda na linha tênue entre um e outro. Exatamente. Não é nem linha tênue entre um e outro. Assim, você sempre pode ser taxado de inimigo. De qualquer coisa, Porque se você não tá em nenhum dos lados, se você é só um cidadão comum, maluco, você vive pisando em minas, né? Nem ovos, né, cara? Não, é muito complicado. É um regime de medo, é um regime de o que eu posso falar, o que eu não posso falar. Isso. Porque qualquer coisa, amigo, é guilhotina na hora. É guilhotina. Ali Sim. não tinha julgamento, não. Ali era direto. Sim. E por que eu falei que aqui acaba o primeiro episódio? Quando eu tava fazendo live tweet lá do The Unearthly Child, cara, acaba muito rápido. E era um por semana. Sim. E eu ficava, meu Deus! 20 minutos por semana. 20 minutos por semana! A gente faz isso com sitcom, mas com o Dr. Who é diferente, né? Não, gente, eu não sei como eles aguentaram. Olha, quem assistiu a série clássica, aí, temos Na aí época da série Capaldi, Moffat, Gates e Companhia Limitada. Russell também. Guerreiros, cara. Né? Russell, Tibbs, guerreiros mesmo, porque puta que pariu. Sim. Esse lance que a gente falou, né, de ser uma época de Esperar medo... uma semana pra ver o resto Não, dessa você imagina, merda? é uma coisa que eu acho que a gente falou só rapidinho. Esse arco ele é dividido em 6 É um episódios. mês e meio. Exatamente, são 6 episódios. É um mês de 4 semanas, mais metade do outro. Então, assim, 6 episódios e você tinha que ficar esperando porque acabavam nos cliffhangers malucos, né? Porém, eles tinham uma vantagem. Não tinha hiato. Era um gol em sempre. Tudo bem, só que, caramba, hoje em dia, assim, você senta pra ver sei lá, por mais que seja um two-parter, você vai ver, sei lá, Heaven Sent. O Heaven Sent, tudo bem, ele termina no Hellbent, mas ele tem um começo, meio e fim nele. Na série clássica, não. Os episódios do arco, eles eram pedaços, eles eram parágrafos de um... É que nem você pegar um livro e é só um parágrafo. São capítulos. Exatamente. E aí a gente vai pro segundo, né? A gente vai fazer essa viagem mágica uma semana pra frente, e vamos pro segundo episódio desse arco que chama Os Convidados da Madame Guilhotina. É muito maneiro. Convidados, né? Maravilhoso. Outra coisa importante, esse arco ele tem 2 episódios perdidos. O 4 e o 5 a gente não tem só áudio. E hoje em dia a gente tem reconstrução animada que saiu no DVD da BBC. Então mas enfim, estamos no a gente segundo. só leu os resumos deles, a gente acabou não assistindo o recon. A gente viu até onde deu, né? Até onde deu onde deu o saco, né? Porque onde cansou a beleza. Eu vou te falar que é porque assim, esse release que eu tinha é muito antigo, foi da época, pra você ver como essa série há muito tempo. Não tinha o animação, não tinha um recon animado. Então o recon que eu assisti, né? Que é quase um audiodrama, eram fotos paradas com o áudio porquíssimo, horrível no fundo. Então, assim, é péssimo. Eu não quis expor a Thaís de novo. Não quis expor a Thaís a isso agora. E não quis me expor de novo. Então, eu lembrava alguma coisa ou outra, a gente leu o resumo e a gente pulou pro episódio 6. Então, a gente viu episódio 1, 2, 3 e 6. E o 4 e 5 a gente leu sobre.
Mas é aquilo, a série clássica ela tinha um ritmo diferente, então você não perde tanta coisa não assim. perde tanta coisa. Mas enfim, Madame Guilhotina, leva aí, pra onde a gente tava? Chegamos em Paris! Sim. Mas numa prisão. Sim, mas olha uma coisa legal. Não é Torre Eiffel. Antes- Nem tinha Torre Eiffel nessa época. Não? Ah, não tinha, é verdade. Já tinha Notre Dame? Notre Dame não é em Paris. É em Paris? Notre Dame em Paris, eu Já não tinha? sei se Será tinha. que já tinha Mas isso Quasimodo? não é uma viagem turística. Peraí, mas já tinha o Quasimodo e os gárgulas Je ne sais cantantes? pas, je ne sais pas. Já tinha o... Qual era o nome do cara do Cocum da Notre Dame? Era o Frollo? Grandíssimo filho da puta? Frollo. Já tinha Esmeralda? A Grande cigana? Esmeralda. Será que tinha? Não sabemos. A andarilha. Andarilha cigana. Mas o grande lance é assim... o legal desse episódio é que ele tem umas coisas novas no Doctor Who, por exemplo. Esse é o primeiro arco da história que a gente vê a tarde se materializando por completo, o próprio por completo. É verdade. Isso foi lá no primeiro episódio. É verdade. E no segundo, é a primeira vez que a gente vê uma sobreposição de texto, assim, do tipo... Porque quando o episódio começa, é um mapa e aí aparece assim por cima. Paris. Isso foi revolucionário! Se fosse... Tal qual a Revolução Francesa. E tal qual o Doctor Who. E se fosse dublado, seria algo assim. Paris. Paris, 1794. Tipo isso. 1784. E mais 4, 20 mais vezes 14. 14. Não, mas é só Paris que aparece mesmo. Muito bem. Eles chegam em Paris e eles são sentenciados. Acertei esse verbo? Sentenciados? A guilhotina. Sério? Não é difícil. E eles são presos, só que a Bárbara e a Susan ficam numa Mas é cela padrão, né? e o Ian fica em outra cela. Tal qual hoje, né? Prisão nunca é mista, sempre Né? dividido. Aí tem um cara que chega ali pra Bárbara e fala: E aí, gatinha? O Se cara... tu quiser, te solto aí. Não, mas isso é foda, porque você vê, né? Tem umas paradas, tudo bem. Se você é criança, Fiquei bolado. você não pega essas coisas. A criança, ela tem uma... Ela tem quase um escudo da inocência em Graças volta a dela. Deus, né? Mas quando a gente vê como adulto esse episódio, Nossa, é assim... mano. O cara claramente estava querendo traçar a Bárbara ali. Tava, sim. Ele ia abusar dela. Tem uma hora que Tava, sim. ele fala assim, o cara tá levando elas e fala, vem cá, que eu vou te pegar, vou te Vem fazer não sei o cá. quê. E ela lasca um tapa na cara dele, né? E ele fala, você vai ver, você vai me pagar, eu vou avisar pro meu comparsa aí, pro cidadão, pra ele fazer uma visitinha, do tipo... Ameaças. Ameaça foda, né, cara? Quero só lembrar que o nome dessa prisão é Conciergerie. Caraca, eu não sei como é que seria a tradução disso. Conciergerie. Como é que é? Tem uma hora um menino lá, o Jean-Pierre, fala isso, dos concierges, né? É tipo a prisão dos concierges. O que é concierge? Hoje, concierge é como se fosse o cara que fica ali no hotel te atendendo. É ali. tipo o bellboy? Não, Bellboy, o gerente mesmo, o cara que vai falar com você na portaria ali. Prisão dos gerentes? Prisão que bosta. Não Como sei. Assim? Enfim, não sei. França, né, cara? Ela Não tem essas particularidades. Não Enquanto... Em alguma raiz da palavra aí tem algum sentido. Não sei. Será que Na será etimologia da palavra. Olha, que a gente tem ouvintes que falam francês, isso eu não tenho dúvida, porque a gente tem bastante, e aí... Ou até latim. Por porcentagem, Pessoal a gente... de letras. Por porcentagem a gente deve ter alguém que fala francês aqui. Mas será, a pergunta tá isso que fica aqui, será que nós temos ouvintes franceses, francófonos, que moram aqui? Não sabemos. De repente. Se sabem, podem dar uma mini aula pra gente, corrigir qualquer bosta que a gente pode estar falando, né? Com certeza. Mas então, uma coisa que estava acontecendo é que enquanto Bárbara e Susan estavam ali sofrendo na cela delas, Ian estava sofrendo na cela dele, e o doutor estava sofrendo mais do que os três, por que pareça. Eu fiquei com dó dele, Porque meu Deus. ele tava apagado, né? Desmaiado lá na casa velha. E a galera lá que levou o trio pra prisão dos concierges aí, tacaram fogo na casa. Puta vida! E aí ele acordou com tudo pegando fogo e, cara, ele começa a ficar desesperado. Socorro! Abre a porta, me ajuda! E, cara, Tadinho, ele é um velhinho, né? Tadinho. Dá muito dó, ele cai no chão tossindo. Várias vezes a gente falou nesse episódio. Vai regenerar, hein? Vai regenerar. Maluco, sério, é porque não tinha coisa de regeneração na época, mas eu fiquei pensando o tempo todo a galera que tinha visto naquela época, tipo, vai morrer. Vai morrer. É agora que vai morrer, a série vai continuar sem. Maluco, e aí, por sorte, nós temos um dos grandes heróis desse episódio, é um cara que nem acreditado direito que ele é acreditado como... Não é nem Little Boy, é Small Boy, que é o nosso amigo Jean-Pierre. Grande é o Pedro. Jean-Pierre? Jean-Pierre, Jean-Pierre, o menininho. Que ele vai lá, ele salva o doutor, e a gente já vê o doutor lá de fora, assim, todo sujo de fuligem e tal. E ele leva água pro doutor, né? O doutor bebe, passa no rosto. Menino bonzinho. Não, e eu vou te falar, esse menino, Jean-Pierre, Companion Material. Opa! Inclusive o doutor fala uma hora, né? Que ele, vem comigo. Aí ele fala, eu até iria com o senhor, mas eu tenho que cuidar da minha mãe, porque meu pai morreu, né, no meio da Revolução. Olha lá. E ele pediu pra eu tomar conta da minha mãe. E aí o doutor fala, não, tudo...
Aí ele fala, vem com a gente, fica lá com a gente que a gente te dá comida, te dá água, você pode se proteger lá com a gente. Ele oferece pro doutor. Olha que maravilhoso. E o doutor fala, não, eu tenho que ir porque você não me salvou, menino? Aí ele, salvei, sim, com certeza. Aí ele, então, você não me salvou, eu tenho que salvar meus amigos. Pra onde eles foram? Aí eles falam, o menino fala, a galera aí, os soldados levaram eles pra Paris. Quantos quilômetros de Paris? Não sei quanto. Pra onde? Pra lá, beleza. Parece que é uns 16 quilômetros. Não é muito longe. É um chão bom quando você é um senhor de bengala, né? Inclusive, nesse arco, o primeiro tá de bengalinha, né? É verdade. E isso, né, o parênteses aqui do mundo real é que o Hartnell tava precisando ficar de bengala mesmo. Que ele já tava... Porque ele já tava meio cansadão. Já tava. Inclusive, quem grava as cenas de andarilho do primeiro doutor não é o William Hartnell. Não é o Hartnell, é um dublê, cara. é um dublê. É um dublê de costa, porque ele só mentira. aparece de costa. É um dublê. Mas aí... Muito bem, enquanto isso, Bárbara e Suzy estão ali na prisão, tentando achar um meio de escapar. Ficam tentando cavar. Aparece o quê? O rato! Aparece o rato! E aí a Suzy o quê? Grita! A Suzy, eu não aguento mais! Eu não aguento mais! Tem um rato aqui! Pelo amor de Deus! E elas ficam numa assim de tipo... Prison Break, sabe? Pega o tijolo, Susan, bota aqui, começa a cavar. A gente pode fazer isso aqui, não sei o quê. Não, e aí a Susan é levantada pela Bárbara pra poder olhar por cima da grade. Tipo, elas ficam. Tem uma hora, cara, que é muito foda porque a gente tem a Jacqueline Hill toda cagada de terra, de barro, qualquer merda. E aí ela, eu tô cavando aqui, eu não aguento mais. Aí a Susan, Bárbara, o que eu faço? Ela, não, suas mãos são mais fracas que as minhas. Ela, não, eu vou tentar. E assim, dá a entender que a Bárbara tá fazendo isso há horas já. E a Susan faz 5 minutos e fala, eu não aguento mais, acho que minha mão. Pelo amor de Deus! Mão de criança, né? Mão fraca. É foda. Enquanto isso, Ian está na cela. Cara, o Gallifrey spoon feed demais a galera, né? Foda, né? Mima leite demais. com pera, Cara, mano. o pessoal de Gallifrey, tirando a galera que é renegada, que sai fazendo merda pelo universo, é Tipo muito doutor. leite com pera, né? Tipo, sim, doutor. sim. Enquanto isso, Ian tá numa cela, mas ele não está sozinho em sua cela. Ele Tá conhece. com um amigo. Ele conhece um homem chamado Webster, O Webster que tá ali nas últimas. Pois é, e ele se diz francês, na verdade é francês, né? Não, ele fala que é inglês. Ele, Não, ele fala que é inglês. Mas ele ele, fala que é ele inglês. tava espião, né? Não tinha um papo desse? Não, ele chegou ali na França e ele tem que procurar um tal de James Sterling É que eu é verdade. e entregar uma mensagem pra ele. Qual é a mensagem? A mensagem é: James Sterling, você precisa retornar à Inglaterra. Sim. E o Webster vira pro Ian e fala assim: pelo amor de Deus, eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Não, ele tá morrendo mesmo. Você me encontre esse James Sterling e você diga pra ele Caraca, peraí. ele tem que voltar pra Inglaterra. Só me explica uma coisa. Por que o Webster, na sua concepção, é o Márcio Canuto? Eu não sei. Só pra saber. Foi o que saiu aqui. O Márcio Canuto! Deixa eu fazer meu ar de drama aqui. Pelo amor de Deus. Tá, mas e aí, segue. E aí ele morre. Não, ele morre e ele... É como se ele passasse o manto de Márcio É. Canuto pro Ian, né, cara? Ele deixou o Ian com uma missão. Cara, a missão é... Salve este inglês perdido em terras francesas. Salvem a professorinha. Salve o professorzinho, né, cara? Enquanto isso, o doutor está vindo para Paris. Andando e passando. Andando. É muito bom porque ele passa por péssimos bocados, né? Tem uma hora que ele tem que quebrar pedra, cara. Chá de quebra-pedra. Ele tá andando, né, cara? Chá de quebra-pedra é foda. Uma vez meu pai teve alguma pedra, alguma porra de lugar. É complicado, rim, é complicado. rim, alguma coisa assim. Eu tive e ele pedra tinha que tomar, também. Ele tem que tomar chá de picão, que é a única que a gente fica zoando ele. Que delícia. E teve que tomar chá de quebra-pedra também, cara. Pois é. Mas enfim, o doutor, não é meu pai, não teve que tomar chá de quebra-pedra, mas ele no caminho, ele encontrou tipo uns mineiros, assim, uma galera que tava quebrando capinando pedra. Não, lá. quebrando pedra, É pedra. pra encontrar moeda. Ouro. Não, moeda. Moeda? Tanto que o doutor acha uma moeda, lembra? É verdade. Eles estão quebrando pedra. Aí o doutor, tipo, só... Cara, é muito engraçado isso que o doutor pergunta pro cara, ô Jean-Luc, aí, ô Zeca, pra onde é que é a França? Pra onde é que é Paris? Aí ele fala, é pra lá. Ele, beleza, tô indo. O cara, não, indo caralho. Tá indo cacete. Você vai ter que Me trabalhar. apresenta seus papéis. Qual é o seu documento de identificação? Cadê a sua... Cadê Seu RG. seus credentials, né? Suas credenciais. E aí o doutor fala, eu não tenho credencial, eu tô aqui, sou eu. Aí ele fala, não, você não tem identidade, não tem porra nenhuma, vai quebrar pedra aqui. Vai quebrar pedra. Não, o doutor começa a bater boca com ele fala, não, vai trabalhar aqui, escravo mesmo. Vocês vão ver ao longo desse episódio que temos aqui um precursor do papel psíquico, tá? Certa forma. Não, esse é o papel, essa é a engambelação. Não, esse é o momento em psíquica, que o né? doutor percebe que ele precisa de alguma coisa que eventualmente as pessoas vão pedir as credenciais dele. Nesse ele foge Eu algum acho que papel, né? aqui é a sementinha plantada. Nesse ele saca? mais pra frente no arco, ele faz um papel psíquico aí
beta 0.5, né? Que ele é um papel que ele mesmo forja, né? Então, eu sinto que é isso. Ele deve ter ouvido essa pergunta muitas vezes. Não, é assim, o lance é que o doutor nesse arco, a maioria do tempo ele tá separado dos outros três, e assim, é ele se enfiando em várias aventuras pela França. Exatamente. Tipo, uma hora ele quebra a pedra, aí ele consegue, olha que louco, ele consegue passar um papo nos outros caras que estão escravizados lá, pra se rebelar contra o Zeca lá, o Jean Zeca. Jean-Pierre. Jean Paul, sei lá, qualquer porra. E aí ele fala assim, não, vamos fingir que a gente tá fazendo aqui, depois de dar uma coronhada nele com uma das paradas de quebrar pedra, e ele consegue e faz uma rebelião, assim, um fuzuê, todo mundo começa a se bater, Mano, gritar. em menos de meia hora o doutor conseguiu fazer uma revoluçãozinha dele próprio ali. E aí depois ele ainda vai tirar uma com a cara do maluco, né? Lógico. Ele chega assim, ó, tô seguindo, hein, toma uma moeda aqui, bota no olho do cara e vaza, né, cara? É muito legal, porque a gente tá aqui no fim da primeira temporada e o Hartnell já pegou o jeitão da coisa. Não, ele já ele começou, muito experimental ainda era, né, o personagem do doutor. Mas depois, cara, Nossa, é full on doutor, né? Ele pegou todinho o jeitinho da coisa. Sim, é o maravilhoso. doutor nada mais é do que um... Um escroque, né, cara? O doutor é um escroque de bom coração. Exatamente, ele faz tudo isso pelo bem, Pelo né? bem, das pessoas. Sim. Aí eles estão lá na prisão. Bárbara e Susan tentando Voltamos pra escapar. Paris, então. Sim. Na cela do Ian chega quem? Chega o Lemaitre. 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 Não é um maître de restaurante, é o nome dele mesmo. Exatamente. Sim. Aí ele vai lá, aí ele verifica o corpo lá do Webster. Sim. Aí... Tá morto mesmo? Tá morto mesmo. Aí ele fala assim, ele falou alguma coisa antes de morrer? Aí o Ian, o quê? Falou? O Nunca quê? nem vi, não sei de nada. Eu não conheço esse cara, tava Sim. morto praticamente quando eu cheguei aqui. Nem fala a língua dele direito, né? Ainda passa um papo no maluco. Nem né? tô sabendo, não tô sabendo de nada. E é isso que acontece. O doutor tá lá fazendo essa coisa arcos, toda. Esses primeiros arcos, esses primeiros episódios, eles são muito assim, a galera da TARDIS tentando sair dessa treta. Então, assim, Susan e Bárbara tentando fugir na cadeia moda antiga. O Ian tá passando um papo torto em todo mundo. Vai roubar a identidade de alguém depois. O que já roubou, né? Na real, ele vai se passar pelo Webster pra poder mandar mensagem pro outro carinha lá, pro Sterling. Sim. O doutor tá passando maus bocados no caminho e se livrando. Então você vê que os Companions também já estão pegando o jeito da coisa. Sim, sim. Sabe? Eles já estão mais do que escolados em sair dessas situações, né? Sim, mas nas aventuras. Esse episódio em específico, como ele acaba exatamente? Porque eu já perdi total na linha do tempo, assim, pra mim... Esse é o momento em que a Susan e a Bárbara são retiradas da cela e elas são levadas para serem guilhotinadas sim. ali naquele carrinho aberto lá. Ah, sim, é uma carruagem. Uma carroça, uma na verdade. carroça, Uma uma carroça. E é isso, esse é o final do episódio. O Ian vê que elas estão sendo levadas. Vocês que escutam o podcast há muito tempo, vocês sabem que quando eu vejo o arco assim grande, eu nunca sei direito onde cada coisa aconteceu. Tudo é meio trocado na minha esse cabeça, episódio né? acaba assim, elas saindo da cela, sendo levadas para serem guilhotinadas. O Ian vê tudo da janela da cela dele e o doutor terminou essa aventurinha e tá indo para Paris. E tá seguindo, E aí que a gente acaba o segundo episódio e já parte, né, uma semana depois, de novo, aquela mágica do podcast, a gente vai pro uma troca de identidade. A change of identity. Sim, que é o terceiro episódio aí, é o último antes de ter os recons, né? O mais interessante desse episódio é que esse título aparece bem na hora que o doutor tá aparecendo. E assim, não existia o lance da regeneração ainda, mas aparece bem o doutor ali. E é ele mesmo que vai trocar de identidade nesse episódio. Na verdade, ele vai se passar por um oficial. Não, na verdade, dá pra gente interpretar de vários jeitos, assim. Tudo bem, você ligou com a regeneração, mas eu pensei mais... Isso em retrospecto não faz sentido. Em retrospecto, sim, mas assim, uma coisa engraçada que a gente pode dizer disso é que nos episódios da Change of Identity é onde tem mais os takes que não era o Hartnell fazendo, né? Exatamente. Que era alguém se passando por ele fazendo o doutor, né? Sim, aquela hora que ele tá caminhando ali naqueles campos, aquelas franceses, árvores. né? Não é o Hartnell, gente. É outro ator. Mas tem uma outra coisa também, porque você fala, ele vai roubar, ele vai passar por outra identidade nesse episódio, mas não só ele. O Ian também. Né? Porque o Ian, ele meio que tomou, entre aspas, a identidade do Webster antes de morrer, né, cara? Isso, exatamente. Então, assim, é de quem isso, no fim das contas, né, cara? Nesse episódio acontece uma coisa que até hoje não foi explicada. A Susan começa a passar mal do nada, começa a ter uma puta dor de cabeça. Bate, né? Às vezes é cagaço, né, que chama. Cagão. Tipo... Porra, se eu tô pra morrer, maluco. Se eu tiver, tipo, minutos de ser guilhotinado... Mas ela tá sempre pra morrer. Não, mas peraí. Mas uma coisa é você morrer com um raio de Dalek, que deve ser indolor. Uma coisa é você morrer, sei lá... Guilhotina é indolor.
Maluco, mas guilhotina... Acabou. Não. Guilhotina mexe demais, cara. Guilhotina é foda. Cortem-lhe a cabeça! Guilhotina é foda, cara. Guilhotina deixa qualquer um cagado. Qualquer machão fica borrado com a guilhotina, cara. Não adianta. E é interessante porque a gente fica... Eu fiquei maquinando. Mas o que será? Será que é alguma coisa? Será que... Eu comecei a pirar, tipo, é alguma coisa de Gallifrey, ela tá pressentindo... Não é nada. Gallifrey nessa época. Não, pô. sei lá, qualquer coisa. Ela é uma alienígena. Aham. Não é nada. É a França, né? É só- que a França, diz que a França fede, né? Dependendo É só a Susan sendo a Susan. Não é. Sabe esse papo? Tem gente que fala que Paris é fedido pra caralho, não é porque tem rato. Às vezes é porque já viu rato. É o sistema de esgoto que também naquela época não tinha. Então, a França assim, é um lugar muito bonito, mas todo mundo fala que tem umas áreas meio sujas, né? Infelizmente, nunca fui e não sei como é. Às vezes ela sentiu algum cheiro, sabe quando Adoraria ir. Sabe quando você tá passando perto de boca de lobo, assim, que sobe aquele cheiro azedo, assim, que dá que delícia! dá aquela volta, assim, daquele pigarro? Daquele, né? Às vezes ela sentiu isso, cara. Pode ser. Não sei. Mas enfim, e o ponto alto desse episódio, assim, fora de tudo, tudo bem, a Susan tá passando mal por causa da boca de lobo, o Ian tá quase indo pra guilhotina também, a Bárbara também, mas o ponto alto é o doutor passando uma lábia no alfaiate, cara. Forte, Porque, assim, meu. ele chega numa alfaiataria, né? Não sei como é que é a alfaiataria em francês. Então, parecia um sebo. Não, é um alfaiate que ele começa a medir ele ali. Porque ele chega assim, ele Chama começa... alfaiataria. Não, mas em francês chama alfaiataria? Ah, je ne sais pas. Não precisa ver, não precisa olhar no Duolingo Vou agora. botar no Google Translator. Não, enfim, mas ele vai, né, ele entra nessa alfaiataria e ele começa a passar um papo no cara, porque ele tá tudo sujo. A gente tem que lembrar que ele já foi quebrar a pedra. Antes disso, ele tinha ficado numa casa pegando fogo. Então, Puta assim, vida. ele tá só o pó, né, cara? E aí ele chega pro alfaiate assim, não tem uma roupa bonita? Aí o cara, claro. Aí começa a medir ele, assim, na maior. Tipo, nem pergunta Já direito. tira a fitinha métrica ali. E aí ele falou, olha, tem Que é essa roupa... métrica mesmo, que lá é o sistema métrico. Sim, é verdade. E aí ele chega assim, até, né, porque, caralho, contar em milha é uma merda, né? Puta que pariu, convenhamos. Inglaterra. Mas enfim, não, e Estados Unidos também, Estados né? Unidos Não, cara, contar em milha é bizarro. Não, vamos deixa pra lá. conver, porque não é exato, né, cara? Não tem É sentido. tipo Fahrenheit. É muito Não, estranho tá contar com louco. essas coisas. Mas enfim, aí ele vai lá, começa a medir o doutor. E ele fala assim, tem essa roupa aqui muito bonita e tal, a última moda em Paris, literalmente. Última moda em Paris. E o doutor fala, tudo bem, não quer fazer um escambo, porque ele fala, é tanto, né, você vai precisar de dinheiro. Ele falou, não tem dinheiro não. Ele manda assim na lata, né, tem dinheiro não, cara, como assim? Ele, não, Dinheiro? mas Eu vamos fazer um bem bolado aqui, um escambo, né, eu te dou essa minha roupa aqui. Aí o cara pega, isso é engraçado, né, porque a gente sempre tem essa percepção que assim, a roupa do primeiro é só um paletózão É preto simples, é. e acabou. Mas quando o cara pega, ele fala, nossa, eu nunca vi uma roupa assim. Então, será que faz mais sentido se for mesmo? Esse terno, né, esse paletó não é uma roupa galifreiana? Porque Eu o cara pensei acha nisso muito nessa estranho, hora. né? Eu pensei nisso nessa hora e eu fiquei em dúvida entre duas possibilidades. A primeira possibilidade é que essa roupa é de fato galifreiana. Porque quando a gente vai a Gallifrey, é o carnaval? É, mas é só a alta nata. Não, Os galifreianos normais usam roupas normais. Não, mas não como humano, né? Não. Como será? Sim, eles são humanoides. Não, mas isso é uma pergunta. Não, mas tudo bem, mas você é uma humana e você não se veste igual um cara se veste no Suahili lá No Irã, sei né? lá. Eu sou uma Entendeu? mulher e não me visto com burca, eu entendi. É. Mas sei lá, tipo... Ou se essa roupa que ele usa já é uma roupa que ele adquiriu na Inglaterra, porque a gente sabe que ele chegou na Inglaterra uns 6 meses antes dos o que dos também faria eventos de sentido, Unearthly o que também faria Child, sentido. que é pra se mesclar. Não, e outra, não só da Inglaterra dos multidão. anos 60. Isso. Então, A veste dele é bem Inglaterra nos 60. É porque pra gente anos 60 é passado, né? Mas Eu pro sinto até alfaiate que é pra ele futuro. passar despercebido. Sim, o doutor Sabe? ele sempre usa uma roupa... Eu acho que é mais Inglaterra. Tirando vocês, doutor. O doutor ele Esque- sempre usa uma roupa deixa pra lá próxima esses seis, doutor. da época dele, né, cara? Sim, então eu acho que assim, o doutor usa uma roupa que ele adquiriu Faz na mais Inglaterra logo que ele chegou na Terra. Não, que e eles o armário tem muita eventualmente- coisa, né? Que eles eventualmente pararam ali, a Susan decidiu ficar, ele falou, então tá bom, então eu vou... Tira umas férias aqui. Eu vou me vestir. E o cara da França tá impressionado porque foi isso que você falou. 1700 e pouco. São 2 séculos de diferença. Pra ele, 1960 é um futuro mega longínquo. Então, o corte de roupa deve ser diferente, o tipo de botão deve ser diferente. Tecido. Por ser de outro país, os tecidos podem ser diferentes. Sim, sim, né? ele deve ter achado massa. E aí ele fala, nossa, realmente, eu nunca vi um tecido assim, uma roupa assim. Eu topo. Aí eu tô legal. Aí ele, não, mas tem que ter outra coisa. Me dá esse teu anel aí. E esse eu acho que é de Gallifrey. Aí é foda. Esse eu acho que é de Gallifrey, Eu também acho. Porque é aquele anelzão de Silvio Santos, né? Que ele usa Porra. no mindinho, né? É, Que aqueles ó, anel profissa, bicho. Que tem uma pedrona, né? Eu acho que Né? é azul essa pedra, porque preto e branco a gente não Os vê. velhos usavam essas coisas né? É assim. bem coisa de vô, É né? bem essa coisa de parada. vô, né? Mas o lance é isso. Silvio Santos Maçonaria, né?
fica passando ali galifreando. Né? Aqueles anel de direito, sei lá. Não sei, ele usa um anelzão desse, e o cara fala, não, vai ter que passar o anel. Aí o doutor, tá, né, eu preciso me vestir, e é muito bom, porque assim, o lance é que isso já é um puta plano do doutor, porque o lance é, ele sabe que a galera tá presa. Ele sabe que se ele só chegar na cadeia doutor, na cara na não coragem... vai dar. Maluco, ele é um velho, eles vão dar uma porrada nele e acabou, ele E vai vão ficar caído prender lá e vão guilhotinar. Todo mundo vai morrer, exatamente. Será que... Não tem nem regeneração. Cortou a cabeça, não já tem, era, né? não Pois tem, não e tem. ele já tava ligado já disso, né? E aí que ele fala, não, vou me passar por um cara aí, um sujeito importante aqui. E ele pega uma roupa, mas assim, pra você que viu o arco, você vai entender, se você não viu, talvez... Por que você tá ouvindo esse podcast? Talvez seja a capa, não, porque às vezes a pessoa quer saber, mas não viu É porque não passou no verdade, tweet. é verdade. Talvez seja a capa do podcast, eu não tenho certeza. Talvez vá ser porque eu ainda não montei. Mas assim, ele usa um chapéuzinho com um penacho gigante. Maravilhoso! Umas fitas da cor da França. Amo! É assim, é literalmente a última moda em Paris, Meu né, cara? Deus do céu, é muito pomposo, é muito excêntrico, é muito extravagante. Inclusive, quem viu aquele Adventure in Space and Time, né, tem uma cena que é o Bradley, né, que ele tá interpretando o William Hartnell, né, que interpreta o primeiro doutor, se olhando na capa de um livro, né, de Doctor Who e falando, olha como eu tô bonitão. Essa é a imagem desse episódio. Só que ele é flamboyant. Flamboyant, sei lá. Flamboyant. Sim, que é o... Flamboyant, é o cara... É o doutor. É o doutor França, né, cara? Enfim, penacho na cabeça, essas porra. E nessa que ele troca de roupa, ele consegue os papéis de identificação ali, ele não consegue ali, né? Porque a gente não vê o caminho até a prisão. Eu acho, isso é interpretação minha, porque ele sai da loja de roupa, a gente vê ele dando o anel pro cara pra poder pegar a roupa. Isso. E quando a gente vê ele chegando na cela, ali na prisão, ele já tá com a roupa. Então, ao meu ver, ele forjou esses papéis antes de chegar lá. Eu também acho. E porque ele passa uma papo mole no cara também, né? Quando ele chega na prisão, ele fala, eu sou da elite, e eu vim aqui pra ver, porque isso é uma bagunça, eu vim amando de fulano de tal. Que porra que tá acontecendo? Você sabe, ele mandou, você sabe com quem você tá falando, né? E aí o cara total. fala, então deixa eu ver, então deixa eu ver teus credenciais aí, ele. Tá aqui. Só que pro primeiro cara, que é o esse primeiro é um Zezão, né? É o cara que é o carcereiro. Pro carcereiro, ele manda assim, tá aqui o papel, pronto. Ele bota na cara do cara 2 segundos e tira. E o cara, não, cidadão, com certeza. Não, claro, não. Acredito em você, Me desculpe, né? senhor. Mas depois, quando chega o chefe desse cara, desse carcereiro, né? Ele que já veio lá da Altanata e tudo mais, ele já começa a dar uma desconfiada no doutor, que ele fala assim, deixa eu ver seu papel aqui. Ele vê, dá uma olhada, ele, entendi. Mas pra onde você vai? Ele, tem que ir pra casa. O doutor manda assim, por quê? Porque ele já sabe que a galera não tá mais na cela. Ele dá uma perguntada. Cada um já foi pra um canto, né? Uns já foram pra ser guilhotinados e ele tá ali pra salvar eles. Então ele tem que caçar onde eles estão. Antes disso tudo acontecer... Olha a minha timeline enrolada de novo. Você enrolou um pouquinho, porque nessa hora o Ian também já saiu, mas ele ainda não saiu. Porque são 3 momentos, são três coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? São 3 núcleos. É o Ian com o Lemaitre. Sim. O Susan doutor, e Bárbara e o doutor. Sozinho, Então, Susan e Bárbara, como a gente viu no final do último episódio, elas estão sendo levadas na carroça. Sim, pra guilhotinar. Porém, elas são interceptadas por quem? Pelo Jules e pelo Jean. Jujan. Sim. E esses caras simplesmente tiram elas dali e mandam elas pra um lugar seguro. Eles são tipo... seriam os rebeldes? São rebeldes, né? Eles... Tem uma hora que eles se chamam de rebeldes, Eles se chamam né? de rebeldes, exatamente. Esses caras, você vê, são pessoas que estão tirando os inocentes que estão indo pra guilhotina e salvando essas pessoas. Entendeu? São lá resistência. É que a gente falou, né? Do período de medo, né? O medo constante. Porque os dois lados estão um contra o outro e tem esse meio que sofre, né? Então essa galera, essa resistência, como a Thaís falou, eles salvam essas vítimas do embate, né? E eles viram que elas eram vítimas disso todo. Sim. Enquanto isso, o Lemaitre já tá de olhaço no Ian, porque ele tá desconfiadaço do Ian. E o Ian, ele tem um golpe de sorte. Sim. Que ele tá ali na cela. E um dos guardas simplesmente esquece a chave na porta, não, nem bicho. Esquece, ele tá abrindo a cela pra fazer uma parada. E aí ele ouve, chefão, alguém chama ele. O chefão dele chama ele. Tô indo, cidadão. Ele larga a chave ali. Deixa aí o Ian dá uma de braço comprido e consegue... Caraca, o braço do Ian deve ser gigante. Orra. Porque ele bota assim a mão pela ele janelinha. É o Dr. Fantástico. Dr. Fantástico.
vira a chave e tá livre, né, cara? Nossa, simples, muito simples. Ele, depois que acontece tudo isso, o Ian simplesmente sai da cela. Ele fica ali de olhinho Fica pra de ver butuca, se... né? É, de butuca, mas é isso. Ele consegue fugir, assim, Sim. facinho. Sim. Mas o Lemaitre tá de olho nele. Pra Sim. onde o Ian vai, o Lemaitre vai também. Sim, vai exatamente. atrás também pra ver o que tá acontecendo. Uma coisa legal que tem que lá no ponto de vista de Bárbara e Susan é que elas estão, né, com essa galera da Resistência e tem uma hora que um dos caras fala, não lembro qual dos dois que fala assim, fala pra mim, da onde você veio? Você não é da França, pode falar a verdade, eu te ajudei. Aí ela fala, não, eu não vou, não adianta, porque eu sou inglesa, então isso faz de nós inimigos automaticamente, não é? Aí o cara fala, não, na verdade não. Por que faria, né? A gente sabe que historicamente, né, a França e o Reino Unido, né, a França e a Inglaterra, no caso, elas têm embates sérios, são países que vivem em conflito, né? Sim. Pela história. Viveram, né? Hoje em dia não, porque o mundo não tá mais tanto em conflito assim. Sim. Mas sempre tem essa rusga entre França e Inglaterra. Sempre tem. E ela fala assim, você vai me odiar automaticamente porque eu sou da Inglaterra. E o cara fala, não somos todos humanos, né? Não somos, né? Ele manda um papo até bonito, né, cara? É bem legal essa Sim, parte sim. e faz parte aqueles discursos essenciais de Dr. Who sobre humanidade e tudo mais. Sim, é legal isso. E elas chegam lá na casa e o Jules e o Jean e a Danielle, que também tá lá, né? Ah, sim. Eles falam, pô, e aí, o que Personagens aconteceu menores, com né? vocês? E elas falam, olha, a gente chegou numa casa lá, Tá de passagem, a gente né? encontrou 2 homens. Ah, é o D'Argenson e o Rouvray? Aí elas falam, sim, são eles mesmo. Até já tá botando um sotaquinho aqui, vocês Vocês estão estão vendo, né? vendo. Porque eles mesmo no arco, eles falam com sotaque inglesão, né? Eu tenho que Até treinar. que você vai Rouvray. Rouvray. Como é que você falou? Rouvray. Não, como é que você falou? Rouvray. Rouvray, quem? Oui. É o Rouvray, quem É mais? o D'Argenson. O D'Argenson. D'Argenson. Sim, continua seu Então, ponto. e aí eles falam, tipo, é mesmo? E o que aconteceu com eles? Aí elas, então, eles foram mortos. Então, meio que morreu, né? Eles foram mortos e, ao mesmo tempo, o meu avô, né, a Susan fala, tava junto e a gente precisa encontrar meu avô. Tem isso. Ele não sabe o paradeiro do doutor. A quest da Susan e da Bárbara é se certificar de que o doutor tá doutor está vivo e onde ele está. Sim. É isso que eles estão indo atrás. Pra todos os fins, ele pode estar morto, né? A última vez que elas viram o doutor foi lá na casa. Sim, Elas exato. não sabem onde ele Exato. tá. E aí, nessa hora que a gente meio que a gente descobre, pressupõe, que aqueles 2 caras que tinham atacado ele lá no começo do arco eram dessa resistência. Amigos da galera. Só que eles estavam achando que a galera da Tardes era gente do outro ruim. lado, exato. Acontece muito isso, Sim, né, sim. gente? Guerra é guerra. A Susan fica lá desmaiando, ai meu Deus, Passando ai não mal, sei eu o cheiro, quê, boca de lobo, passando boca de mal, não sei o quê. Aham, E aí chega um outro cara lá, que é o tal do Leon Colbert, aham. que é esse o cara que conversa com a Bárbara, eles ficam lá de chururu. Esse é o cara, É o Leon Colbert. não, achem que a gente gravou todos esses nomes, a gente anotou, óbvio, né? Porque vai ter Pelo nome amor de aí Deus. pra poder gravar nesse Não, episódio, tudo em francês, impossível. né, por cima. Não, pelo amor de Deus. Então, essa é a hora que o doutor chega lá na prisão, acontece tudo que o Fred falou. Sim. O Ian já não tá mais lá, as meninas já não estão mais lá. Em minha defesa, tudo isso está acontecendo em paralelo, tá? Tudo junto. No episódio, óbvio que a gente não vê ao mesmo tempo, a gente vê em 3 momentos separados, mas dá a entender que isso acontece ao mesmo tempo. É assim, são coisas acontecendo em locais diferentes ao mesmo tempo. Elas foram levadas lá pra casa da Resistência. Da Resistência. O Ian fugiu. Sim. Pouco depois, o doutor chegou lá e eles já não estavam mais lá. Desencontrou, né? Desencontrou. O doutor tenta tá sair. colhendo informação de onde eles estão. O doutor tá tentando sair e não consegue porque o chefão da cadeia tá de olho nele, porque ó, tem caroço nesse angu, tem coelho nesse mato aí, né, cara? Exatamente. Esse cara não é francês nem aqui, nem na China ou nem em Paris, né, cara? E na hora que o doutor tá lá, o Lemaitre chega na prisão. Sim. Chega na conciergerie. Conciergerie. E ele fala assim, então, cara, faz o seguinte... Já que você é o fodão, né, da França, conhece todo mundo, né? Vamos lá que o Robespierre tá chegando, que não sei o quê, vamos em uma missão. Vou te levar pro Robinho, né? Na verdade, ali ele já tá passando mel no doutor, tipo, vem comigo, sabe assim? Passando mel no doutor. Passando mel no doutor. Tá bom. É sopa no mel. Sopa no mel? Não, açúcar Sério? no mel. Não, Como que é mamão com açúcar. Meu Deus, caraca. Mas caralho. Experiências culinárias. Caraca, cara. Chuchu, ó, você poderia falar chuchu beleza,
mamão com açúcar, mel na chupeta, mel na sopa. Que sopa é essa, cara? Não fui eu que fiz essa sopa, no mínimo, né? Porque eu não ia fazer uma desgraça dessa na cozinha. Mas enfim, e aí terminamos aí... O Lemaitre, ele chega lá e fala, chega aí, doutor, vamos lá. Quer dizer, você não é o doutor não, mas vamos lá. Ah, o doutor, lógico, vamos lá. E logo depois, o nosso amigo o alfaiate, né? O alfaiate, ele chega na cadeia e falou... Esse maluco é verdade, o episódio acaba assim. O alfaiate, ele chega na cadeia e falou... Dedo duro. Chegou um cara aqui, assim, um velho, cara. Chegou. Aí, ó, ele não é que ele tava dizendo não, ele é mó farsante. O cara, como é que você sabe? Porque tá aqui o anel dele. E aí o episódio acaba, puta que ferrengue, né, cara? Backstabber do caralho esse maluco. Super backstabber, puta. Tipo, de graça. Não, ia de graça. Não é que é de graça, é que nessa época eu acho que as pessoas que deduravam quem era contra o regime tinham vantagens, então, né? mas... Cara, de graça, não tinha por que ele fazer isso. Um moleque de recado. Moleque é um velho de recado. Velho de recado. Mas não, o lance é, o cara deu uma roupa do futuro pra ele. Um anel, um anel de maçonaria galifreiana, cara. Por que ele ia fazer isso? Cara, é mau caratista desse maluco. Sério, na boa. Mas enfim, e aí acabamos aí a troca de identidades, né? Que é o terceiro episódio desse arco. E aí caímos num leve buraco negro de 2 episódios. Aquele limbo. Que é o episódio 4, que é o Tirano da França, The Tyrant of France. Esse episódio é onde o doutor conhece o Robespierre. Sim. Existe todo o embate foda, né? Porque é um episódio mais importante de não Deve ter sido maravilhoso. E o episódio 5 é uma barganha por necessidade. A bargain for necessity, né, cara? Necessity. Exatamente. E aí, né, foi o que a gente explicou. Eu já tinha visto há muito tempo atrás. A Thaís não, mas eu não queria, porque é um saco ver recon, todo mundo sabe disso. Ainda mais porque eu não tenho as animadas. Então a gente deu uma lida sobre, a Thaís fez um resumão aquilo que aconteceu, só pra gente Olha, eu vou resumir situar. por cima. Manda ver. Tá? Mas assim, é por cima mesmo. O doutor encontra Robespierre junto com o Lemaitre. Como quem não quer nada, você encontrei o Robespierre, tava indo na padaria comprar Não, o Lemaitre leva ele lá. Esse embate deve ter sido maravilhoso. Nível Capaldi em Zygon Inversion, sabe assim? Sim. Sabe, é nesse nível. Nessa brincadeira, a Susan e a Bárbara são levadas de volta pra prisão. Fica um vai e volta mesmo. E elas são levadas de volta pra casa. Sério, é só pra girar o plot, sabe? Porque assim, eu acho que também tinha um lance de tem que ocupar o horário, né? Tem que ocupar o arco, precisa ter tantos episódios. E aí rolava... A gente fala, né, que se fosse hoje em dia, não precisariam ser 6 episódios nem ferrando. Daria em 3, o quê? 1 hora de episódio? Eu acho que 60 minutos já mataria esse arco, né, Olha, cara? se com força, dá pra você deixar em 50 minutos. Não sei. Talvez porque você pode cortar uma coisinha aqui e outra ali. Porque a gente tá pensando que são 6 episódios de 20 minutos, então é 40, 80, mais 40, 120. São 2 horas de arco, né, cara? Aí, o que acontece? O Lemaitre encontra o alfaiate e recupera as roupas do doutor também. Até porque vai ter que ter essa retroca, né? Ele vai ter que voltar com a roupa normal dele. Interessante que esse tempo todo você tá achando que o Lemaitre, ele tá contra eles, mas na verdade ele tá ajudando, entendeu? Você começa a ver que as ações dele não são direcionadas a matá-los. Então, mas... Aos poucos você vai percebendo. Eu não sei se você sentiu isso, Thaís, ou vocês que também estão ouvindo a gente, mas o tempo todo, todos os personagens, não só o Lemaitre, como também o alfaiate, como também o cara da prisão, como também todo mundo, eu sempre fiquei... Eu não sabia de que lado eles estavam. Tipo, eu fiquei sem certeza, tipo, eles estão... Trust no one, né? Então, e aí, isso é legal, óbvio que... Não sei se isso é proposital, né, mas... Ou se a gente tá tão imerso que a gente sente isso. Eu fico pensando se nessa época, no mundo real, né, ali no reino do terror mesmo, que aconteceu na história humana... Se rolava isso das pessoas não saberem, tipo, eu não sei se eu posso confiar nesse cara. Devia, né? Porque se tinha esse medo constante, devia ser uma merda, devia ser isso mesmo o tempo todo. Sim, com certeza. Nesse meio tempo, o Ian vai parar lá na casa que a Bárbara e a Susan estão. Olha o desencontro. E ele tá tentando descobrir quem é o James Sterling, porque ele quer passar o recado do Webster. O cara não... Tem que lembrar que o cara não tá com uma placa, né? Só que ninguém sabe quem é. Ele fala assim, tô procurando um tal James Sterling. Quem é esse? Não conheço. De novo, não sei quem é. Até porque a gente sabe que James Sterling, quer dizer, a gente não sabe, né? Mas a gente vai saber ao longo que ele está infiltrado na França, né? Quer dizer, já dava a entender, né? Quando o Webster fala que, tem que avisar, parece que, assim, o Webster tá preso porque ele é inglês e ele tá avisando pro outro inglês que, vai dar merda, volta. Isso. Né? Então, assim, ele é um infiltrado, né, na França. Isso. Ele tava usando um outro nome, entendeu? Por isso que eu Ian não tava conseguindo encontrar. A Susan fica passando tão mal, que eles insistem que ela vá no médico. Acontece que o médico é uma porra do espião e elas vão parar de volta na cadeia. É pra isso que serve a doença dela.
É só pra isso que serve a doença plot dela. point, né, cara? Tipo, não tem... Foi o que eu falei. A doença da Susan é o plot device desse episódio, né? E o episódio meio que, apesar de ter cenas do Robespierre e tudo mais, ele... É só isso, né? O confronto... É porque a gente, como não tem episódio, não dá pra saber, né? Se bem que tem a Recon, mas mesmo assim não dá pra saber tanto. Eu acho que o principal desse episódio era pra ser o Robespierre, mas acaba que mais tempo é tomado com esse lance da Susan e do médico e de tudo mais, né, cara? Sim. Depois vamos aí pro próximo episódio. Que é o tal do Leon, que passou aquela lábia bonita na Bárbara, quer porque quer tirar a informação do Ian. Tá, que você quer com esse tal de Sterling? Quem que você... Porque o tempo todo eles são questionados. Mas de onde vocês vieram? Sério, de onde vocês vieram? De onde vocês são? Porque o que vocês estão fazendo aqui? Tipo, vocês são da Inglaterra? Vocês estão aqui por acaso? Nem todos sabem que eles são da Inglaterra, né? Tipo... Não, mas assim, não tem sentido deles estarem ali naquele momento. Sim, entendeu? Então eles são questionados o tempo todo disso. Tá, mas e aí? Aí, beleza, eles estão sendo indagados o tempo todo, porque realmente, era o que a gente tava falando, rola essa apreensão, ninguém sabe em quem acreditar, essa galera é muito estranha, porque assim, o povo já é estranho entre si. E aí chega esses players, né, que são essas que eles não conhecem, que são completamente fora desse embate dos lados, né, Tem nada a ver. Enquanto isso, a Bárbara tá lá presa, só que o doutor já tá se passando por um oficial, e ele consegue jogar uma lábia lá no cara e consegue soltar a Bárbara. Sim. Porque, na verdade, ele fala assim, não, eu vou soltar ela porque eu vou interrogar ela pra tirar informação. Ela pode me levar pra casa dos rebeldes. Sim. Aí o cara fala, tá bom, porque ele é um alto oficial, ninguém vai questionar a autoridade dele, saca? Então, tipo, ele consegue tirar a Bárbara facinho de lá. Mas, de novo, porém, a galera também não... a Susan fica. A galera é meio burra, né? Porque, assim, é a mesma coisa que eu chegar, eu boto uma roupa bonita, aí eu vou ali na PM, chego e falo, eu sou o sargento dessa porra aqui. Ah, mas a gente nunca te viu. O quê? Você tá questionando o seu sargento? A minha autoridade? Aí os caras, não, senhor, não, que isso, toma aqui um dinheiro. Entendeu? É assim, cara, o nego não tá nem questionando o doutor nisso. É isso. Mas a Susan continua presa, infelizmente, vai demorar um pouquinho, coitada, né, tava doente ainda. Nossa senhora. É o cheiro da boca de lobo, cara. É complicado. E o doutor, ele volta lá, não, porque não sei o quê, tem que soltar essa outra menina também, mas ele não consegue. Esse arco, ele é muito pra testar a lábia do doutor. Eu acho que mais do que os outros. Nesse, porque, por exemplo, Sessoritos é uma coisa mais... Porque, assim, isso o é uma doutor coisa... é puxado ao extremo aqui. Esse episódio, né, esse arco é uma coisa que a gente acabou não falando ainda, né, mas, assim, a gente acabou de sair de um arco, que é o Sessoritos, que é full sci-fi. Né, cara? Super! É totalmente ficção científica. E a gente vem de uma leva, assim, de... Tudo bem, teve as Tecas que não foi, mas enfim. Esse é full ficção científica. E aí a gente cai em um que é história o tempo todo. Tipo, não tem elemento sci-fi. Tipo, nada. Por exemplo... Histórico. É puro histórico. Dando um spoilerzinho já do final, nenhum desses franceses é um alien. Não. Nenhum desses franceses é um monstro. Não. São pessoas, é um episódio full histórico, cara. Legal você falar isso, porque hoje em dia os episódios históricos, eles têm elementos alienígenas. Tipo, é a história, mas tem a pitadinha de Doctor Who que transforma, sei lá, a rainha numa reptiliana. Algo assim. Sim. Entendeu? Mas aqui não. Aqui é só os eventos que realmente aconteceram e eles testemunhando esses eventos. Inclusive, eles veem a história acontecer na frentinha deles. Pra Bárbara isso deve ser uma loucura, né? Que é professora de história. Não, a Bárbara tá ali vendo tudo. Mas isso é interessante você falar, porque assim, eles estão literalmente presenciando o que aconteceu, porque tem uma hora que tá o doutor e a Bárbara, não sei exatamente qual episódio, eles estão conversando só os dois, e ela fala, a gente podia ter avisado alguma coisa. O doutor fala, sabe como é que é, né? Ela falou, sim, eu sei, eu lembro dos Aztecas, a gente não consegue mudar tanto a história acontece e ponto final. E aí, realmente, por exemplo, em Aztecas também, não tem alienígena. Não. Só a história que aconteceu, é história por história, tipo, eles caíram no meio de um fato, e eles estão só vendo esses fatos, e aí a gente pode entender, né, botando aí a ficção no mundo real de brincadeira, que eles já estavam lá esse tempo todo nos livros de história que a gente leu, sendo players menores, né, cara? Eles já estavam inseridos e eles só estão testemunhando. Mas assim, não tem nada de sci-fi. Tirando o fato de eles chegar na máquina do tempo, nada de sci-fi nesse episódio, entendeu? Nada. É legal. Bem, esse episódio termina com o Lemaitre exigindo que o doutor leve ele até o tal do esconderijo. Sim. E ele não consegue levar a Susan. É óbvio, né? É óbvio. E aí, uma semana depois, acredito ter sido uma semana depois, a não ser que você tirou alguma pausa na época, fomos pro 6º e último episódio desse arco, e também o último episódio da primeira temporada de Doctor Who de toda a história, que é o
prisioneiros dos concierges. Conciergerie. Do conciergerie. Conciergerie. Desculpa meu francês, né, cara? E aí, o que rola? Quando eles estão lá no esconderijo lá da Resistência, o Lemaitre chega e fala: eu estou acompanhando os movimentos de vocês desde o começo. Tô vendo tudo, hein? Eu tô sabendo. E eu sei que você, Ian, você Já falou dá com o nome Webster. aos bois, né, cara? Você conversou lá com o Webster lá. O que o Webster te falou? Ah, ele falou de um tal de James Sterling. Tá, que mais? Ah, não lembro mais. Ele fala assim. Sei de nada, nunca nem vi. Não, ele fala assim. Meu, eu não lembro. Caralho, não sou uma máquina, Ele, né? vai, que mais que ele falou? Ah, não sei o que. É um sinking ship, né? Um navio afundado, naufragado, não sei o que lá. Eles descobrem que, na verdade, isso é um bar, um pubzinho. Sim. Que, em tese, seria um ponto de encontro. É um ponto de encontro e nessa hora é muito bom. É uma mensagem isso. Sim, sim. É muito bom que a gente vê o Ian tendo que se passar por um dos caras do bar, né? E aí ele bota uma roupa lá de candango, ele começa a fazer voz, fazer uma voz zoada. A Bárbara se veste de bartender não, de... Como é que chama? A mulher que entrega? Garçonete, né, cara? Garçonete, serviçal, serviçal. Sim. É nessa hora que o Lemaitre fala: então, gente, deixa eu fazer uma revelação aqui bombástica. Sabe o Sterling? Bombástica. Tá ligado o Sterling? Semoir. Semoir! Le Sterling. Letá Semoir. Le cara Semoir. Le Sterling Semoir. Le Sterling Semoir. Exatamente. E ele fala, tipo, olha, seguinte, eu tô aqui como espião da Inglaterra. Não fala. Por isso, inclusive, que toda vez que eu podia matar vocês, eu não tava matando, entendeu? Isso, por isso que eu ajudei vocês o melhor que eu consegui. Sim, sim. Né? Por isso que eu peguei as suas roupas de volta, doutor de nada. Sim. Né? Você não ficar com essa roupa francesa. E ele vai explicando. E aí eles vão lá pra esse barzinho. Sim. E começam, eles ficam infiltrados. Assim, a gente porque não sabe exatamente. A gente sabe que vai acontecer um encontro político naquele local. Que vai envolver um rapaz aí que... Né, aquele menino que... famoso. Alguns dizem que é baixinho, mas já foi debunked, aí já foi tirado do livro de história porque não é tão real. Napoleão Bonaparte, né? Exatamente. Ele vai aparecer aí, inclusive ele aparece nesse episódio, tem um ator que faz. Porque o grande lance é assim, a gente não sabe exatamente quanto tempo eles ficam nesse bar, mas é tempo suficiente para eles se passarem ali por pessoas que trabalham lá, né? Isso. E tem, esse como a Thaís falou, tipo, eles estão no olho do furacão dessa revolução de quem toma o quê, entendeu? É assim, ali é onde vai dar a merda. E eles estão justamente ali. E assim, eles estão testemunhando total a história acontecendo, porque quem chega é ele. Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte. E a Bárbara, ela tá ouvindo tudo que tá acontecendo. E, tipo, pra ela deve ser maravilhoso, porque ela é professora de história, cara. Um parênteses legal. É incrível. Ela é muito, tipo... Você vê na carinha dela que ela tá... Uau, né? Meu Deus! Então, um parênteses legal, um parênteses histórico-cultural do DWRcast. Muitas pessoas, né, muitos desenhos, muitos filmes e a boca popular, né, o vai e vem do papo da galera, sempre coloca Napoleão como um cara baixinho. A verdade é que isso não é verdade. O que acontece é o seguinte, são vários fatos que fazem o mundo achar que Napoleão era um cara baixo. Vamos lá. Ele era um cara alto, ele tinha 3 metros? Não. Ele era um anão de 1,10 m? Quem tem 3 metros também, né? Não, então, ele era um cara de 2 metros? Não. Ele era um cara de 1,10 m? Não. Ele era um cara average. Ele tinha um tamanho... Mediano. Ele tinha o tamanho médio de um francês da época. Tá. O que contribui pra ele ser apresentado ao mundo como um cara baixinho? Muitas das coisas que a gente vê como imprensa hoje, da época, era justamente a inglesa. E a Inglaterra tinha rixa com a França. Sim. Então, qual o jeito melhor de apresentar o, entre aspas, dono do país que vai ser inimigo, do que sacaneando ele, botando ele como um cara pequeno? Sim. Né? Tipo, ele vale tão pouco que ele é diminuto. Exatamente. Uma outra coisa que favorecia o Napoleão ser passado como pequeno para os outros era justamente esse lance do sistema métrico que a gente tava falando, porque na hora de converter, algumas pessoas não sabiam, e aí elas achavam que... Ia de cabeça ali, meio que mais ou menos. E outra, aí a pessoa falava assim, sei lá, vamos supor, ele tinha 1,70 m, aí a pessoa botava isso em feet, né, em altura de pé, e falava, pô, mas isso é baixo, né? Tipo, convertia errado. Sim. E aí falava, então ele é baixinho. Quando não é. Não. Tipo, duas coisas que pesaram muito pra essa interpretação errada do Napoleão. E os ingleses são altões também, né? Talvez seja esse o problema. Então, mas eu não acho que ele era tão mais baixo. Tudo bem. Por exemplo, a gente conheceu o Capaldi e ele é mais... Eu sou um cara alto. Que pariu. Ele é uns 15 centímetros mais alto que eu. É um pendão, né? Como diz ali no interior. Pois é.
Mas assim, ele tem uns 15 centímetros mais do que eu, mas isso não faz de mim um anão, entendeu? Exatamente. Como pintam é mais o ou menos Napoleão. essa a relação entre Ele é um cara de altura mediana, entendeu? Sim. E isso fecha aí nosso parêntese histórico-cultural da Bearcast de hoje, tá? Exato. Não saiam repercutindo, não saiam jogando pra frente aí esse erro histórico. Napoleão não era baixinho. Mentira! Napoleão não era baixinho, ele era um cara normal. Mas sim, ele ficava com a mão pra dentro porque ele tinha... Ele não tinha mão, né? Não, ele tinha... Como ele não tinha mão, cara? Não tinha Ele tinha um Lenda. refluxo. Não, ele tinha um refluxo foda, ele tinha que ficar apertando. Não é refluxo, era gastrite, azia, um negócio assim. Tem que tomar E aí aquele remedinho. Não, ele ficava... Por que ele ficava com a mão pra dentro? É porque ele ficava apertando assim a boca do estômago pra aliviar a dor. Coitado, Ele bicho. tinha uma acidez foda no É estômago. complicado, tem que mudar mas- a dieta, tem que tomar uns remédios. Agora já morreu, né? Fazer exercício. Foi lá pra ele lá. Então e morreu. vamos lá. Enquanto isso, o Jules e o Ian, eles vão atrás, né, do Robespierre no dia seguinte, pra tentar impedir que ele seja preso, enfim. E é nessa hora, justamente, eles não iam conseguir impedir nada, né? Porque esse momento ali que o Robespierre ia ser preso é a ponto prisão final. fixo, né? Porque é a hora que, primeiro que ele toma um tiro na mandíbula, na boca. Isso. Né? Ele não morre Isso do tem tiro. nos livros, eu pesquisei bastante. Não, ele tomou um tirambaço Ele tomou um mesmo, tiro porque na assim, boca. entra uma galera na sala dele, vamos tomar, não sei o que, Robespierre pau no cu, não sei o que, fora Robespierre, não sei o que, e, cara, metem um tirambaço que vaza a boca dele. E assim, a gente não vê isso acontecendo, mas na hora que isso acontece, Mas o tem Ian... o tiro, a gente não, ouve o tem, tiro. o Ian tá lá de fora com outro cara e a gente escuta um pum, um barulhão. E aí você pensa, mas ele morreu. Na verdade não, né? Ele não toma um tiro fatal, ele toma um tiro que deixa ele muito fudido e ele é levado pra guilhotina, que é justamente onde Robespierre morre, né? Que é guilhotinado. E enquanto isso, a Susan ainda tá presa. E aí o... Ela aparece pouco nesse arco. Ela aparece pouco. E aí a Bárbara e o doutor falam assim, olha, a gente tem que tirar ela de lá, porque não vai demorar muito pro Robespierre ser pego, Já tava sendo. ser levado na prisão, e aí você não vai conseguir tirar a Susan de lá de jeito nenhum. Porque tá uma comoção foda, Tá né? uma comoção É foda. literalmente o país inteiro se revirando, né? Uma revolução, cara. Aí o doutor chega lá, dá um jeito de tirar a Susan minutos antes do Robespierre. É muito assim na ele hora. tira ela, o Robespierre chega, assim, Sim. papum, é na hora mesmo, é chablau. É incrível como uma série com Viagens do Tempo é tudo feito tão em cima da hora, né, cara? Exatamente. E a Bárbara, ela tá testemunhando tudinho. Ela vê o Robespierre ser levado e tal. Então, pra ela é tipo, uau! E sabe? é legal que depois que ele é levado, né, que tem ali a comoção da galera no barzinho, tem uma hora que, eu não sei quem é que fala, se é o Sterling ou se é outra pessoa, não sei, que fala assim, e agora entramos num período muito confuso, porque acabamos de perder o Robespierre na chefia do país, e quem vai ser agora, né? Aí o Ian manda assim, fica de olho no tal de Napoleão Bonaparte, aí o cara... Um cócego na frente da França, isso nunca Não é possível. Nunca vai dar certo, né, cara? E a gente nem sabe- acredito nisso, né? E a gente sabe que vai, né, cara? E o grande lance é que a Bárbara fala. Sim. É o que a Bárbara fala ali na hora que eles já estão indo embora, né? Os quatro. E a Bárbara comenta assim: a gente podia ter feito alguma coisa, né? Já imaginou? Botado um bilhete pro Robespierre ler. Aí a Susan fala, não ia dar certo, ele ia perder esse bilhete, ou ele não ia ler, ou ia acontecer alguma coisa que os fatos iam ser assim. Então, assim, é legal que você vê que tem esse momento aí da Bárbara de, putz, a gente podia ter feito de um jeito que o povo realmente saísse por cima e não os tiranos que tomaram Mas eu o acho poder. que a Bárbara aprendeu em Os Aztecas que não Que não se dá. deve tentar modificar a história, porque por mais que você tente, não adianta. A história, ela é escrita do jeito que ela é escrita e as coisas não vão ficar do jeito que elas são hoje se você mudar alguma coisa nelas, né, cara? Então, tudo é aquele lance do bater de asa da borboleta, né, Sim, cara? total. Tudo tá preso numa linha muito fina, muito a ponto de arrebentar de coincidências e coisas que acontecem. E nessa né? primeira fase aí do primeiro doutor, do Ian e da Bárbara, é essa vibe, é essa pegada do tipo... Não se altera. Nós estamos aqui apenas para testemunhar, não se altera nada. Somos observadores, né? A regra é não mudar absolutamente nada. Isso vai mudar pra frente. Não é nem a regra, assim, né? É um lance... Eles nem conseguem mudar né, nesse momento. Porque a série não tinha muito essa... Como ela tinha essa pegada de ensinar mais do que ser um sci-fizão, apesar de ser muito sci-fi, ela nem podia mudar. Por exemplo, eles não podiam abrir uma história paralela onde o Robespierre saia vivo, entendeu? Porque isso ia quebrar a premissa original, que era ensinar pra molecada que tava vendo como o foi que a Revolução aconteceu de Francesa. fato. Inclusive, isso é uma coisa legal a se falar que a gente acabou esquecendo, a ideia desse arco existir foi do William Russell, né? Sim, do Ian. sim. O Ian, não foi ele que escreveu o episódio, mas ele
Hoje em dia seria um story by, tipo... Ele deu a ideia. Como é que é? Não é story by, é o argumento. O argumento do episódio é dele. Isso. Ele chegou assim pra galera ali, pra Verity, Era tudo muito bora colaborativo, fazer né? um episódio da Revolução Francesa, é legal, não tem episódio histórico pra ensinar as crianças. Ah, legal, vou falar com os roteiristas. E eles encomendaram esse episódio e foi, né, cara? A Verity E um baita produziu episódio, a ideia do Russell. Exatamente, cara, é muito maneiro. Muito Enfim, o Quarteto da Tardes aí sai, né, volta pra Tardes, aí rola... Isso é muito legal, porque como era o fim da primeira temporada, ainda tava tudo meio... sabia que ia ter a segunda já, né? Sim. Mas tava tudo assim, e aí, o que vai ser agora? O que vai acontecer? E justamente é isso que a gente tem, porque o Ian pergunta, e aí, doutor, já que você não conseguiu devolver a gente, pra onde agora? E ele fala, meu caro Chesterton, o futuro, ele tá nas estrelas, a gente nem sabe, a gente nunca tem como saber direito o que vai acontecer. Bonitinho. E aí acaba. E aí a gente tem o próximo episódio, Terra de Gigantes. Planeta Gigante. Planet of Giants, Que é o primeiro arco da segunda temporada ainda com o Hartnell. quarteto original ainda. Sim, exatamente. Sim. E, cara, é muito... É um arco, assim... De novo, a gente sempre vai falar isso quando tem Recon, né? É uma pena ter episódios perdidos, porque... É uma pena. Justamente o 4 e o 5 eram episódios muito importantes. E você sabe que saiu a notícia essa semana passada, enfim, que tem gente que tem alguns arcos e estão segurando. Porque assim, a gente sabe que, por exemplo, lá em 2013, inclusive a gente até comentou isso no Twitter esses dias, quando tava passando o Enemy of the World e o Web of Fear no Twitch. Sim. Até 2013 esses eram arcos completamente perdidos. E foram achados os rolos com os filmes, né, com o bruto da parada, lá na Nigéria, se eu não me engano. Nossa, uns lugares nada a ver. Por conta, né, são países que tinham exibição de coisa da BBC e acabou ficando uns rolos perdidos lá e recuperaram. Isso. E aí, o que anda, o papo... E ficou lindão, e assim, remasterizaram, lançaram em DVD. E são arcos muito bons. O Web of Fear ainda falta um episódio, né, falta 3, mas não é nada que faça tanta diferença assim. Mas o lance o grande ponto importante aqui é que Doctor Who passou em muitos lugares do mundo e é quase que... É que eu não posso falar que é impossível, porque às vezes né? Mas assim, é muito difícil não ter nenhuma cópia em nenhum lugar do mundo. Rola o papo aí na boca miúda entre a comunidade de fã, porque tem essa galera que são os hunters, né? São a galera que vive de caçar episódio da série clássica e perdida. Vender. E ganhar uma grana. Exatamente. Rola o papo que alguns desses arcos perdidos, não todos, mas uma boa parte, estão em mãos de colecionadores que não querem abrir mão. Não liberam. Assim, eu tenho... A galera mais nova não vai lembrar disso nem fudendo, mas assim, o pessoal que tem na cidade, assim, quase 30 e poucos, vai lembrar da propaganda da tesourinha do Mickey, do eu tenho, você não tem? Isso. É exatamente isso. Tem gente que tem, e assim, a gente não sabe quem é, ninguém sabe quem é, são pessoas assim, dizem que tem fãs que tem e não querem liberar. Basicamente isso, ninguém sabe se isso é 100% verdade. Também não dá pra ter certeza. Até 2013 a gente não tinha 2 arcos. E veio do nada. Nada garante que, sei lá, daqui a 10 anos a gente já não vai ter uns arcos perdidos novos. Se Deus quiser, né, cara? Quem sabe tá precisando. um Abominable Snowman, que é um ótimo arco, que é quase todo perdido. Esse que falta alguns pedaços. O segundo doutor, né, que é o mais prejudicado aí. Sim. E o primeiro também. O primeiro tem alguns bons, cara. Perdidos. Galaxy 4. Marco Polo, porra! A gente falou bastante aquele Galaxy 4 lá, que é um que dizem que é muito legal e que não tem absolutamente nada de Galaxy 4, né, cara? Nada. Então, assim, não percam a esperança em relação a arcos perdidos deixarem de ser perdidos, né, cara? Mas a gente trabalha com o que a gente tem e, por sorte, esse só faltava 2 episodinhos nesse arco de 6 episódios. Ainda bem. Um arco muito bom. Um arcão. Que ele é bem... É Doctor Who raiz mesmo. Sim. E chegou aquela hora de dar nossas notas, assim. Opa! Notas aí que vão rolar, como sempre, de Hartnell, que é esse doutor que tá revisando, a Whittaker, que é a doutora que vai entrar. Olha lá. Batendo na porta, a gente tá chegando, full circle, né? Sim, estamos chegando full circle. Então, Thaís, fala aí pra gente qual a sua nota de Hartnell ou Whittaker pra Reign of Terror, e eu falo aí, coloco um desafio pra você. Ai, meu Deus. Dê sua nota em francês. Não a nota inteira, mas só o número. Oh, mon Dieu. Só o número em francês. Oh, mon Dieu. E o porquê, claro. Vamos lá. Na verdade, eu não sei que nota eu dou pra esse então, pensa aí rápido, tem alguns segundos. Não sei, eu acho que eu daria, assim, um 8-9, talvez. Nossa, 9? Você daria um Eccleston, legal. Um Eccleston, tá legal. Um 9 de 3, ok. Eu acho que a gente tá num ponto aí, a gente já falou sobre isso aí durante o podcast, que eles já estão super entrosados, eles já são uma família.
entendeu? Na verdade, eles estavam praticamente se despedindo ali e a Susan tá sofrendo, sabe? Tipo, ai meu Deus, eu não quero me despedir do Ian e da Bárbara. Tipo, já existe um apego muito grande entre eles. Mas tá sendo também um foreshadow, né? Tipo, ó, eles vão galera vai de rolar, casa vai rolar. não fica confortável, eles vão sair. Ironicamente, a Susan acaba sendo antes deles, né? E você vê também que o doutor, quando ele fala assim, ali também ainda no começo, não, vai, sai logo, não quero saber. Porque ele tá sofrendo, né? Meu, ele não quer que os caras vão embora, sabe? Sim. Fora isso, é uma puta lição de história. É muito gostoso ver todos os eventos se desenrolando na sua frente. E é legal que não é em termos... O que eu gosto mais de Doctor Who é isso. Não é em termos de documentário, quando você vê a França e o Reino do Terror e a Revolução Francesa. Não é chato, né? Não, você tá ali na vida do cidadão. Você tá vendo ali o garoto Jean-Pierre. Você tá vendo ali o dia a dia. Né? Você tá vendo o dia a dia. Você tá vendo assim, gente. Você tá vendo que tem gente sendo guilhotinada o tempo todo. Você tá vendo a perseguição política. Você tá vendo o dia a dia, o passo a passo do povão, né? Não, dessa época, saca? Sim. E isso que torna... Recorte histórico. Esse recorte. Sabe, é isso que torna esse arco tão bom, tão legal, tão bacana. Eccleston. Un Eccleston, un neuf. Neuf d'auteur. Como é que é nono? Tipo ordinal ao invés de Agora cardinal. você tá bom. pedindo demais. Douteur neuf. O Doutor Neuf. Douteur neuf. E acho que é isso. E você? Quer saber sua nota? Pô, espera aí. Minha nota, olha... Seguindo aí... Deixa eu ver. Ah eu lá, também não sei difícil, direito. né? É difícil. Em especial porque a gente tem um buraco no episódio. Aliás, também a não gente quero perdeu nota baixa. uma das melhores partes do episódio. Então, eu não quero dar uma nota baixa, mas... Mas o que a gente viu também é muito legal. Mas Você vê que tem uma qualidade já. Sim. Incrível. Eu dou aí pra esse episódio... O ritmo, tudo é legal nesse episódio. Sim. Ele não é um episódio lento, né, Nada. cara? Ele é um episódio bem passa dinâmico. Assim, passa bem rápido. Foda, porque eu tô entre um Le Docteur de Guerre... Olha lá. E um... Como é que é? 10 em francês mesmo? 10. E um 10. Tá bom. bom. Eu não sei. Então talvez... O Doutor da Guerra é 8,5. Então, mas aí como eu tô entre um e outro, eu não sei direito, eu vou fazer 9. a média e vou dar um 9. Um 9. Um 9, um Eccleston também. Eccleston. E justamente pelo mesmo motivo que você falou, assim. É um episódio que ele te dá uma aula de história sem ser aquela porra chata de tipo... documentário History Channel que passou pra gente no ensino médio, Ou sabe? decorar data, decorar nome de lugar. Sim, e assim, ele te bota... É quase como se fosse... A gente estivesse jogando um videogame, né? Assim, a gente não tá jogando, mas... A gente tá dentro da ação, né? Tipo... é a Revolução Francesa, tão guilhotinando... Mas a gente tá ali, a gente é um dos prisioneiros. Porque é o que a gente sempre fala, né? Acaba que o telespectador, ele vira um pouquinho um companion... que só observa, né, A gente cara? tá junto com o time Quando tá falando de um prisioneiro, a gente tá na prisão com eles. Quando tá falando de pessoas se passando por outro, espionagem, a gente tá no meio da espionagem. Sim. Então, assim, mostra... Ou, por exemplo, não mostra o óbvio, né? Porque aí você pensa, Revolução Francesa vai mostrar o Napoleão e, de novo... O Napoleão aparece em, tipo, 5 minutos do episódio do arco todo, não muito, assim, uma porcentagenzinha. E a massa mesmo, o bruto do episódio... é o pessoal, as pessoas menores, os cidadãos menores que estavam... As engrenagens que estavam rodando toda essa revolução, né, cara? E esse cara inglês ajudando as pessoas, sabe? Tipo, a resistência, né, cara? É muito legal. É muito legal. Vale um 9, esse 9 de 3 não é uma nota baixa. Queria, assim como todo Recon, né? Eu queria que a gente não tivesse episódio perdido, porque eu acho que esses que a gente não tem... são justamente os que tem mais ação, tem mais... Sim. Tem o lance de também não ser um episódio limpinho, ele não tem medo de mostrar. Não, tem morte pra caralho. É assim, crianças, vamos aprender sobre a Revolução Francesa. Não é bonito. Não é bonito. Então, assim, gente toma tiro, gente inocente morre. Guilhotina. O menino que ajuda o doutor, o pai dele morreu nessa porra. Sim. Tem guilhotina o tempo todo. Então, assim, é feio porque a história é feia. Entendeu? O mundo, ele é construído não em pilares de rosa, de sangue. Não é unicórnios e arco-íris. Alguns arcos de Doctor Who até podem ser, mas esse não é. Quase cara. nenhum né? Não, mas tem episódio que é o sci-fi maluco. É ele pode ser qualquer coisa, mas esses históricos geralmente não são, porque a história do mundo não é tão bonita assim, né, cara? Isso, exatamente. E Doctor Who tem essa coragem de mostrar. Então vale aí um 9 de 13 e daí a nossa média de hoje, que é um Eccleston, que cabe muito bem, já que também estamos revisando aí a primeira temporada de 2005. Olha lá. E tá tudo interconectado. Também jogamos a bola, como é que é bola em francês? Vixe, jogamos Le Bolle pra vocês aí. Eu tô fazendo essas perguntas aí, você querendo me matar, porque de surpresa ela fica meio sem reação. As pessoas acham que eu falo francês, eu não falo não, eu só faço Duolingo. Mas o não é do francês? Ai, meu Deus do céu. Muita gente acha isso. Mas enfim,
a gente joga a bola pra vocês também em casa ou no trabalho, enfim, onde vocês escutam a gente, como eu sempre falo, pra dar também a nota de vocês pra The Reign of Terror. Cara, esse arco aí que é o último arco da primeira temporada de Doctor Who. E por quê? Se você viu no Twitch, conta pra gente também a experiência que você teve assistindo no Twitch com o mundo, que é uma coisa muito bacana. Maravilhoso. Levanta aí os seus pontos, justifica as suas notas e conta um pouquinho pra gente sua experiência aí sobre esse episódio histórico, dando sua nota de Hartnell ao Whittaker, como sempre. Pra isso, você vai precisar daquilo que a gente sempre fala, na verdade, a gente não, que a Thaís sempre fala com esse quase sotaque francês dela, essa voz de locutora de rádio dela aí, quase parisiense. Fala pra gente o e-mail do Dr. Who Brasil, pro pessoal poder mandar essa cartinha pra gente. podcast@drwhobrasil.com.br. Como eu falar direito, as pessoas não vão saber, né? podcast@drwhobrasil.com.br. Exatamente. Também temos ali o nosso livro de história, né? Que é o Facebook do Dr. Brasil, que a gente joga tudo. Tudo que a gente posta, tudo que a gente chama, curiosidade e tal, tá lá no Facebook, que é o facebook.com/Dr. Who Brasil. Temos também aquele pássaro, como é o pássaro? É um pássaro francês, é um pássaro que tem a asinha assim pra dentro da pena, apertando. C'est un oiseau. Como é que é pássaro em francês? L'oiseau. L'oiseau? L'oiseau. Temos também ali o L'oiseau. O l'oiseau. Como é que é oiseau, azul? le oiseau. Como é que é azul? Bleu. Então, o le oiseau bleu do Dr. Brasil, que é le Twitter do Dr. Who Brasil, que é o twitter.com/Dr. Who Brasil. Temos também o Instagram, que é a nossa loma digital aí, né? Que é a nossa câmera, nós fazemos stories chamando algumas coisas, nós tiramos fotos, que também Le photo. Le Photo, que é o Instagram do Dr. Brasil, que é o @Dr. Brasil. Como eu sempre falo, somos Dr. Brasil em todas as redes sociais que você for procurar. Dr. Brasil tem nosso carinho, a gente, você pode dar like lá, você pode vir conversar com a gente. E também fica aí a chamada que fizemos no último podcast, que eu vou sempre lembrar de fazer agora. Se você é um dos assinantes nossos do iTunes, sim, tira os minutinhos, vá lá, dê suas 5 estrelinhas pra gente lá, deixe seu review, porque isso é muito legal que quando você deixa seu review lá e deixa suas estrelas, o nosso podcast ele sobe na relevância do iTunes. E isso é bom porque ele pode cair, às vezes, num recomendado de uma pessoa, como olha lá. Podcast sobre séries. Aí vai ter lá o Dr. Vai Brasil, tá vai ter o da BRCast lá, ela vai falar, putz, o que é isso? Vamos ver qual é. E ela vai cair num Ela vai episódio. descobrir que existe uma série maravilhosa. Pois é, assim como tivemos e-mails hoje que falam de pessoas que como começaram a ver, quem sabe você, dando o seu review, dando sua notinha lá, você não vai estar sendo responsável por fazer Dr. Who entrar na vida de alguém. Para criar mais fãs Olha só pelo como é mundo. importante isso. Maravilhoso. Cara. E fazer essa pessoa aí é importantíssimo. entrar nesse mundo, nesse reino. Fundamental. Não de terror, mas esse reino. Pelo amor de Deus! Esse reino de fãs. Exatamente. Que são os Rubens, exatamente, cara. E é isso, cara. Por hoje é só, por essa semana é só. Talvez aparecemos aí com algum extra semana, não sabemos, né, cara? Mas com certeza semana que vem estaremos aí. Já, cara, chegando cada vez mais perto aí do nosso casamento, do nosso lua de mel. Daqui a pouco talvez tenha um triatinho aí, porque já sabe, né? A gente vai estar na lua de mel, né? Mas enfim. Prioridades, né, galera? Não, então o DWBR não, mas é apenas. São pequenas férias, a gente volta em breve. Sim. Não, mas eu acho que semana que vem a gente já tá indo, tá? Não tenho certeza, acho que não. Veremos. Se não for semana que vem, na outra a gente tá aí. Na outra, com certeza. Mas a gente se vê, estamos aí nas redes sociais. Vamos nos falando. E aquele abraço. Falou, tchau. Revoar. Au revoir, bientôt.